Bento! Bem-vindo ao Pioneiros, o podcast da Bleve Educação. Eu sou o Guilherme Bento e hoje recebo o primeiro convidado desse podcast. E cara, eu pensei muito sobre quem seria o primeiro. 26 de dezembro de 2021. Primeiro post, foto de um XC40. 1º de janeiro de 2022, viagem de Guarapuava até Cabo Frio, de elétrico. Junho de 2022, 5 mil seguidores. Julho, 15 mil seguidores. Outubro, 40 mil seguidores. Hoje, 242 mil seguidores. O Volvo elétrico mais rodado do mundo. O BYD One mais rodado do Brasil. Testa carro para GAC, para Volvo. E é o primeiro canal de teste de longa duração com elétricos. Esse é Marcos Paulo BBC, o Diário do Carro Elétrico. Cara, seja muito bem-vindo. É um grande prazer. O 01, né? Conhecido como 01 do podcast. Cheguei a me arrepiar, fiquei até emocionado com essa introdução. Cara, obrigado mesmo. É um prazer estar aqui com você e participar desse podcast. E não deixei nem você terminar de falar. É tão realmente impactado que eu fiquei com essas informações que você passou e que nem eu lembrava mais, cara. Já faz 4 anos que eu tô na internet aí. Fiquei orgulhoso desses dados aí que você passou. Pô, fico feliz demais, cara. Fico feliz demais. É um projeto novo que a gente está tendo aí e a gente se encontrou lá no podcast do Caporal e gostei demais de você, gostei da pessoa e é um grande prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. Show de bola, cara. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Então vamos começar já, gente. Até para nossa audiência, sejam todos bem-vindos. É o primeiro. A gente vai fazer muita coisa, então tem grandes projetos. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, Marcos, então. Marcos, para quem não te conhece, quem é você? O que você faz no dia a dia normal? Então vamos lá. Bom, meu nome é Marcos Paulo BBC, eu sou empresário, tenho uma empresa de locação de equipamentos estéticos no interior do Paraná, numa cidade chamada Guarapuava, uma cidade que não tem nem 200 mil habitantes. Só que antes de tudo isso, eu sou a pessoa que estuda sobre carros elétricos há mais de 20 anos. Então, nesses 20 anos aí, desde lá do meu ensino médio, eu vi um vídeo de um professor japonês que estava desenvolvendo um carro elétrico de 8 rodas. E quando eu vi esse vídeo, um vídeo que foi passado na TV Escola, cara, aquilo me impactou de uma forma tão violenta que eu tive certeza naquele momento, eu adolescente ainda, eu sabia que o futuro da mobilidade seria 100% elétrica. Por quê? Esse carro elétrico de 8 rodas, experimental lá do Japão, ele já ganhava em desempenho, velocidade final de todos os esportivos da época. Tanto que um dos vídeos, se você procurar no YouTube, o nome dele é Eliika, né, que é um carro, o primeiro carro experimental produzido com baterias de íons de lítio. Então, estudando sobre isso e vendo esse vídeo que me despertou um interesse enorme sobre os carros elétricos, eu passei desde então a tentar estudar o máximo possível a respeito dos carros elétricos. E naquela época, sem internet, sem nenhum tipo de informação a não ser as mídias tradicionais, eu conseguia muito pouco. Com o advento do YouTube, eu comecei a ver que esse mesmo vídeo que eu vi lá na TV Escola, lá no ensino médio, o pessoal postou esse vídeo e começaram a surgir outros vídeos a respeito de carros elétricos nos primórdios da internet. E eu sempre fui buscando essa informação. Conforme o tempo foi passando, começaram a surgir outros carros experimentais e eu sempre em busca dessa informação de como esses carros funcionavam e como é que era esse mundo que estava por vir dos carros elétricos. E por fim, cerca de 4 anos atrás, chegou no Brasil a última, né, a geração mais recente dos carros elétricos. Já existiam alguns carros elétricos aqui no Brasil, que eram carros mais experimentais. E quando chegou essa última geração de carros elétricos, eu já resolvi realizar meu sonho. Eu pensei comigo, eu tenho o sonho de ter um carro elétrico. Por mais que seja muito caro, eu fiz as contas e percebi que o que eu gastava de combustível na empresa, que eu tenho junto com a minha esposa lá em Guarapuava, o que eu gastava de combustível já pagaria a parcela de um carro 100% elétrico. E foi justamente isso que eu fiz. Eu troquei o gasto pelo carro, pelo financiamento do carro, pela parcela do carro. Então, esse gasto mensal, ele cobriu não só um carro, como 2 carros, um Volvo XC40 e também um Jaque JS1. E desde então eu resolvi postar essas informações na internet porque a gente tinha muito pouca informação aqui no Brasil a respeito de carros elétricos. E eu achava muita informação nos Estados Unidos, Europa, não achava aqui no Brasil. E eu resolvi só por brincadeira mesmo começar a postar esses vídeos na internet e esse foi o resultado. Essa introdução que você
demonstrou ali a respeito da quantidade de seguidores, foi o que aconteceu. Um boom que realmente eu mesmo não esperava. E fico muito feliz por estar participando ativamente do mundo dos carros elétricos aí na atualidade. Legal, cara. Você é um grande cara aí, com certeza com uma história gigantesca. Cara, aqui eu vou te perguntando aqui, depois a gente volta, que conforme tuas respostas, então eu vejo que a gente tem muito para conversar. É um podcast sem hora. Sem muita firula. Sem pra falar a verdade, quando acabou. Cara, isso aí que tu falou, do Volvo XC40 e desse Jack EJS1, né? Uhum. Como que foi essa história? No começo, tu começou com o Volvo, esse XC40. Eu sei que basicamente tu fazia essa empresa junto com a tua mulher, vocês faziam muitas viagens, né? Por isso que ele se tornou, talvez, conta um pouco dessa história do Volvo, que ele se tornou o maior Volvo do mundo, né? É o Volvo elétrico mais rodado do mundo, é o meu carro. Então, como é que começou essa história? A gente já tinha alguns carros a combustão, né, na empresa, e esses carros eles já rodavam muito. Então, era a média de 80 a 100 mil quilômetros por carro por ano no trabalho da empresa. Nessa pesquisa e vendo que eu estava tendo gasto ali de 8 a 12 mil reais por mês somente em combustível, sem contar manutenção, troca de óleo, filtro, vela e pneu e esse tipo de coisa, a gente tira da conta porque, afinal de contas, um carro elétrico e um carro a combustão, eles têm o mesmo pneu, a mesma suspensão, então tudo que é igual entre os carros eu não preciso considerar, já que os dois teriam o mesmo custo. Mas eu percebi que de 8 a 12 mil reais por mês de gasto só de posto de combustível, sem contar manutenção, eu conseguiria encaixar na compra desses dois carros. Então foi o que eu fiz. Eu comprei o Volvo XC40, eu comprei ele em agosto de 2021, ele chegou dia 28 de dezembro de 2021. Dia 29 eu emplaquei, dia 30 eu comecei a minha viagem para o Rio de Janeiro, 1.300 quilômetros de Guarapuava até Cabo Frio, no Rio de Janeiro, já mostrando isso na internet. O segundo carro foi o Jaque EJS1, que eu comprei em dezembro, fechei negócio em dezembro e ele chegou em fevereiro. Então, como eu já tinha esse histórico de carros muito rodados, eu sabia que esses dois carros seriam muito rodados também, até porque eu precisava da economia de um lado para poder viabilizar o projeto do outro, né? Que era o pagamento das parcelas do carro. Então, por conta disso, eu fiz a compra desses dois carros. O Jaque EJS1, apesar de eu já entender na época, assim como muitas pessoas ainda não entendem hoje, ele é um carro mais limitado porque tem bateria pequena, não tem o sistema de refrigeração, não, o sistema de controle ativo da temperatura das baterias, o que faz com que a autonomia dele seja menor. E também tem o padrão de carregamento que não é o que nós usamos aqui no Brasil, né? Nós usamos o padrão de carregamento do tipo CCS2 para carregamento rápido, e o Jaque EJS1, infelizmente, ele veio com um padrão de carregamento chinês, né? O famoso GBT, que é o padrão de carregamento que a gente não encontra muitos eletropostos aqui no Brasil para poder carregar ele rapidamente. Mas como eu não tinha a possibilidade de comprar dois Volvo XC40, né, por conta do valor, eu comprei esse sabendo já das suas limitações e na sequência, depois de um ano, eu substituí o Jaque EJS1 pelo BYD One Plus, que hoje também é o BYD One Plus mais rodado do Brasil. Então hoje eu tenho o Volvo elétrico mais rodado do mundo, com seus atuais 300 mil quilômetros, inclusive muito em breve vai ter a revisão de 300 mil quilômetros dele, e o BYD One mais rodado do Brasil. Eu só não posso afirmar que é o mais rodado do mundo, porque na China deve ter algum louco lá que rodou mais do que eu, porque eles tiveram o carro antes que a gente aqui no Brasil, né? Eles tiveram o carro antes que a gente aqui no Brasil. Então, não posso falar que é o mais rodado do mundo, mas do Brasil com certeza é o mais rodado. E são essas experiências que eu mostro lá no meu perfil do Instagram, né? Do TikTok, enfim, todas as mídias sociais que tem aí disponíveis. Cara, então vamos aproveitar esse gancho que nem tá aqui. O teu objetivo em si, que eu gosto de falar sobre isso também, foi sim, aquela época ali que já existia, já foi ser influenciador? Como é que tu imaginava isso? O que tu queria fazer originalmente quando tu começou a fazer conteúdo ali? Eu não queria fazer nada, cara. Eu não queria fazer nada. Foi um negócio totalmente sem pretensão. Né? A minha ideia, como realmente eu não tinha essa informação disponível na internet e achava só material em inglês ou em outras línguas na Europa, eu resolvi trazer um pouquinho desse mundo para o público em geral, né? Mostrar como é que seria o dia a dia de um carro elétrico, porque naquela época, 4 anos atrás, era uma coisa inconcebível para a grandiosíssima maioria da população, né? E resolvi mostrar, somente mostrar, e me surpreendeu muito assim, o crescimento do perfil, né? Nesses números que você mesmo falou no começo ali, foi um crescimento muito rápido, né? Com conteúdo que eu mesmo não sabia fazer. Eu não sabia fazer conteúdo, nunca fui da área de marketing, nunca fui
nunca tive a habilidade de falar com câmeras, né? Antes de começar a ter essa experiência no Diário do Carro Elétrico. E fiquei muito grato com essa explosão aí do número de seguidores e corri atrás também, né, de melhorar o que eu pudesse sem tirar a minha personalidade, né, em relação aos vídeos que eu posto no Instagram. E esse é o resultado que está dando hoje. Não, parabéns, cara. Eu comecei a ver teus vídeos ali desde o primeiro vídeo lá, essa primeira postagem. A gente estava falando aqui em off. E daí, quando tu fazia os vídeos lá que os caras entravam num carro elétrico, lá tu acelerava, eles botavam a nuca no banco. É engraçado demais. E essa foi uma sacada que eu tive no começo, né? Eu até tava contando em off aqui pro pessoal, mas vou repetir aqui para vocês verem como é que surgiu o Diário do Carro Elétrico, né? Eu botei um avisozinho bem pequenininho assim, como se fosse um termo de serviço, né? Uma autorização para gravação no vidro do carro. E quando a pessoa tinha que fazer assim para ler essa autorização, eu acelerava o carro e a pessoa grudava no banco. O Volvo XC40 tem 408 cavalos de potência, um torque absurdo, né? Tração integral. Então não tinha uma pessoa que fazia esse teste aí que não saísse com um bom e velho palavrão na hora que grudava no banco. Era bem divertido fazer isso. Foi legal demais, cara. Vamos lá, cara. Aquela tua primeira viagem de Guarapuava para Cabo Frio, de elétrico, em janeiro de 2022. Conta pra gente aí como que foi. As pessoas achavam que você ia ficar parado na estrada. Você chegou a ficar parado na estrada. Como é que foi essa experiência? Porque, cara, a gente conversou no almoço, muito no início de tudo, né? Ainda. Então a gente está em 2026, a gente está no início do hype de eletropostos, carros elétricos, início de tudo. Imagina aquela época em 2022, né? Até eu vi tuas postagens ali em eletropostos da Copel, que existia naquela época ali, que o cara usava, o próprio frentista tinha um cartãozinho do eletroposto, e ninguém nem sabia, o cara tinha que chegar lá no frentista e falar assim, cara, me dá o cartãozinho do eletroposto, porque não deveria ter demanda, né? Exatamente. Não deveria ter demanda. Conta pra gente um pouco dessa viagem de Guarapuava, gente, até Cabo Frio de elétrico em janeiro de 2022. Hoje todo mundo pode não comprar um carro, porque acha que quando o cara compra um carro elétrico, o cara nunca viajou daqui para Joinville. Mas quando o cara compra um elétrico, fala assim, e se eu for para Manaus amanhã, como é que vai acontecer? É engraçado que toda pessoa que não é usuária de carro elétrico, né? Ela acha que ela vai ter que comprar um carro elétrico e de repente ir daqui do Paraná até o Acre. E isso não é isso que acontece com a grande maioria da população, né? Então, a gente sempre brinca com isso, mas naquela época era um desafio. Por quê? Você tinha que fazer realmente uma programação muito bem feita, porque existia o risco de você chegar no eletroposto e ele de fato não está funcionando. Então, como é que eu fiz naquela época? Eu já fiz estudos das rotas que existiam no país naquela época, tanto que a primeira eletrovia do Brasil foi feita aqui no Paraná pela Copel, né, que foi a eletrovia que ia de Paranaguá até Foz do Iguaçu. E essa eletrovia ela se estendia para o lado paraguaio, através do convênio que foi feito entre Copel e a Itaipu Binacional. Por isso que essa eletrovia ia até Assunção, no Paraguai. Então, naquela época, eu já fiz um estudo dos eletropostos, o PlugShare já estava funcionando, então os eletropostos estavam cadastrados no PlugShare, e com isso não foi difícil, mesmo naquela época, 4 anos atrás, não foi difícil de fazer a primeira programação de viagem, que foi até Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Então, no início, eu fiz o levantamento de todos os eletropostos que tinham nesse trecho, que eram poucos, mas eram suficientes. E também fiz um estudo caso eu chegasse em algum carregador que não estivesse funcionando, eu teria que ter energia suficiente para chegar no próximo. Então, a primeira viagem, 4 anos atrás, foi uma viagem cansativa porque eu tinha que aproveitar todos os eletropostos do caminho. Eles eram todos gratuitos, porque era plano de desenvolvimento, então eles foram instalados como uma forma de realmente começar esse processo de eletrificação do Brasil, né? E eram todos gratuitos, então essa viagem naquela época eu fiz sem gastar R$1 de energia elétrica. Só que eu tinha que realmente fazer o uso de todos os carregadores, porque se eu pulasse se um não estivesse funcionando ou desse qualquer intercorrência que eu tivesse que ir para o outro, eu teria energia suficiente e não ficaria dependendo de um guincho para terminar a viagem. E foi o que aconteceu. Eu, nesse trajeto inteiro, eu aproveitei todos os eletropostos, não tive nenhum problema de carregamento em todos eles,
Em alguns, no começo, era um pouquinho difícil porque você tinha que descobrir realmente como fazer o acionamento, que às vezes tinha que pegar o cartãozinho RFID com um frentista ou alguma coisa, algum responsável no local, né? Mas todos eles funcionaram mesmo nessa época. E hoje, se a gente for verificar o cenário atual, a gente tem muita informação online que a gente não tinha naquela época. Então, essa era a dificuldade. Você tinha que chegar, verificar se ele estava funcionando, rezar para que ele funcionasse, né? Para que você plugasse e ele carregasse, para você continuar a viagem. Hoje em dia, o cenário é totalmente diferente, mas eu acredito que a gente vai entrar nesse assunto aí a partir de agora. Show de bola, Marcos. Cara, que fazer uma viagem naquela época, hoje o pessoal já ainda tá assim, né? Já tem medo. Imagina para ver se tu conseguiu fazer uma de Guarapuava até Cabo Frio. 1.300 quilômetros de ida, 1.300 de volta. E no destino não existia carregador. Então, já naquela época, eu consegui fazer o carregamento na casa da minha mãe, na casa da minha irmã, lá em Cabo Frio. Consegui fazer o carregamento com um carregador portátil mesmo, né? Muito mais lento do que um carregador rápido, obviamente. Mas eu já fui lá para curtir a vida mesmo, para ver os meus parentes. Por que não deixar o carro carregando enquanto isso? Gente, vai ser uma aula aqui hoje. Vai ser uma aula. Cara, então ainda tem um negócio que eu quero saber, tenho curiosidade. E quando falou lá em São Paulo, talvez isso aqui é um negócio que explodiu minha cabeça e o pessoal vai gostar muito. Cara, teve um story que eu soube que tu fez quando tinha 40 mil seguidores, que fez um stories quem tinha comprado o Volvo por causa de você. Muita gente respondeu esse story e, inclusive, gente, eu cheguei lá e não foi nada combinado. Eu cheguei lá num podcast do Caporal, do The Dealer, que a gente fez um mês atrás, e o cara falou assim, cara, eu comprei um Volvo por causa de você. Cara, inacreditável. Então, como que aconteceu isso? Como que essa parte aconteceu isso com a Volvo? Era uma parceria, ou tu fez isso espontaneamente? Vou fazer um stories, quem comprou o Volvo por causa de mim? Muita gente respondeu. Cara, o Caporal lá, depois de muito tempo, falou, cara, eu comprei um Volvo. Confessou. Não, ele tinha comprado um Volvo agora, né? Comprou um Volvo há pouco tempo. Ele, não, comprei um Volvo por causa de você, cara. Conta um pouco mais essa história pra galera. É muito legal, cara. Porque assim, o início do meu perfil, ele, como eu já disse antes, ele foi totalmente despretensioso. Só que dentro de um ano, o perfil já estava com 40 mil seguidores. E foi um crescimento... Para um nicho tão pequeno de mercado, foi um crescimento astronômico, né? Se você for analisar em termos de relevância. Se você tiver um perfil que nasce do zero e vai a 40 mil seguidores em um ano sobre qualquer tipo de carro, é legal o crescimento. Agora, se você for analisar que é um nicho extremamente fechado, somente carro 100% elétrico, sem pensar nem em híbridos, então é um crescimento muito violento. E... quando eu fechei esse um ano de uso do carro, né? O carro que eu mesmo comprei, que tá até hoje comigo, é meu particular. Quando eu fechei um ano de perfil, eu resolvi fazer uma pergunta no story. Perguntei assim, você, além de outras perguntas, né, relacionadas aos carros elétricos, eu perguntei, você comprou um Volvo elétrico baseado na minha experiência? Cara, de 1.800 pessoas que viram o story naquele dia. O story, 24 horas e acabou. De 1.800 pessoas que viram o story, 165, quase 10% das pessoas falaram, eu comprei o carro por tua causa. Se você for analisar num universo de 40 mil seguidores, esse número foi muito maior de pessoas que compraram o carro baseado na minha experiência. Pelo menos umas 20 vezes. Eu acredito que sim. Mas se você for pegar o número de 164 e multiplicar pelo valor do Volvo elétrico mais barato que tinha na época, que era o Volvo P8, o Volvo P6, que na época custava 350 mil reais, isso gerou uma receita para a Volvo de cerca de 55 milhões de reais. Então, isso me chamou a atenção, porque eu também não esperava tudo isso, entende? A confiança que o público, vendo um material totalmente à parte da marca, totalmente nada comercial, nada combinado, nada patrocinado, que um material... com esse nível de detalhamento, mostrando questão de revisão, de como é que funciona, como é que carrega, como é que vai, como é que você resolve questões de carregamento, né? Que esse perfil desse um resultado tão grande assim, num tão curto espaço de tempo. E graças a isso, né, o pessoal da Volvo me deu um presentinho, me levou para a Europa para conhecer a fábrica da Volvo lá, foi super legal. E isso mostra assim que as pessoas têm muita sede de informação. Hoje, se a gente for analisar,
80%, 90% da população não tem a menor ideia do que é carro elétrico. Então, esse tipo de informação nichada, eu acredito que seja muito importante para o público, não só naquela época, hoje, e esse público vai cada vez pedir mais informações a respeito dos carros elétricos a partir de agora. Não, tá show demais. Cara, me conta então um pouquinho mais, antes de a gente entrar ali numa parte mais técnica aí, como que foi essa viagem que a Volvo te deu no mundo aí? Me conta um pouco dessas experiências aí que a gente estava conversando no almoço aí, que tu teve lá, que muito carregador lá, para ver o pessoal fazer uma comparação como que é estar aqui no Brasil hoje, como que já estava na Europa quando foi viajar e o que vem para o Brasil. Essa viagem para a Europa, o pessoal da Volvo me forneceu para ir conhecer a fábrica, né? Então a gente ficou 5 dias lá com o pessoal da Volvo Brasil e também com o pessoal da Volvo da Suécia. Conhecemos a Suécia, alguns pontos turísticos, conhecemos o Museu da Volvo, que foi sensacional, e também conhecemos a fábrica por dentro. Apesar de a gente não poder filmar lá dentro, né, por questões de segredo industrial, foi um passeio assim que cara, é muito legal você ver a estrutura, todo aquele maquinário funcionando por dentro, as pessoas trabalhando. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Aí, quando finalizou o período do passeio da Volvo, eu pedi para ficar mais alguns dias lá por conta, né, na Europa, e resolvi alugar um carro elétrico. Lógico que eu queria alugar um Volvo, mas eu não consegui encontrar um Volvo 100% elétrico para alugar. Aí acabei alugando um Volkswagen ID4. Em 5 dias que eu fiquei lá, eu rodei 3.000 quilômetros com esse Volkswagen ID4. Cara, eu conheci os fiordes, conheci Noruega, conheci Suécia, conheci Dinamarca. Foi uma experiência sensacional. Fiz trajetos totalmente diferentes na ida e na volta. E, cara, na Europa, naquela época, 3 anos atrás, simplesmente a gente tropeçava em carregadores de carros elétricos. Então, a gente pensa assim, putz, a Europa é um local, né, são países desenvolvidos e que a gente sabe que pode andar de carro elétrico lá sem perrengue. O que eu vejo hoje no Brasil, apenas 3 anos depois, eu vejo que nós já estamos chegando num nível de infraestrutura muito próximo da onde eu andei lá na Europa, Dinamarca, Suécia e Noruega. Muito próximo. Porque, assim, aonde a gente anda aqui no Brasil, né, onde 70% da população brasileira vive é do litoral até 500 quilômetros para dentro do continente. 70% da população está nesse eixo, né, litorâneo do Brasil. Então, nesse eixo, são pouquíssimos lugares hoje que você realmente precisa fazer um planejamento muito apurado ou então tenha que fazer um carregamento lento com um carregador portátil ou no wallbox, por exemplo, durante o teu sono. Então, hoje a gente já vê no Brasil uma expansão muito nervosa, muito violenta, né, por assim dizer, de agilidade dessa expansão. E, lógico, temos pontos de atenção mais para o interior, tem alguns locais que a gente ainda não consegue fazer algumas viagens, mas se você fizer uma programação adequada, pensando também que você precisa descansar numa viagem longa de carro elétrico ou de qualquer outro tipo de carro, se você aproveitar os momentos do teu sono para fazer o recarregamento, você pode ir para qualquer lugar. Não é à toa que eu emprestei o carro para o meu BYD U1 Plus, eu emprestei para o Maurício, que também tem um perfil no Instagram, e ele, com o meu carro, que na época tinha 160 mil quilômetros, ele fez uma viagem saindo de São Paulo, passou por Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, foi para o Uruguai, atravessou o Uruguai, foi até a Argentina, atravessou a Cordilheira dos Andes, chegou no Chile, subiu o Chile inteiro, atravessou o Peru e foi parar no Equador. E quando ele voltou, ele não voltou pelo mesmo caminho, ele voltou pelo Acre. Caralho! Então, num carro 100% elétrico, que já tinha 160 mil quilômetros, ele me entregou com 180 mil quilômetros rodados. Então, é impossível viajar? Claro que não é. Alguns pontos de atenção a gente precisa? Lógico que precisa. Mas, cara, hoje já é perfeitamente viável para 90% da população ter um carro 100% elétrico. Caralho, cara. Pensou, e nós estamos ainda no início. No início da curva. Até a gente estava comentando no almoço, né? Se você for analisar em termos de gráfico do que vai acontecer em relação aos carros elétricos no Brasil, a gente está no comecinho da curva. Só que essa curva, ela tende a ser uma progressão geométrica e não aritmética. Ela vai dar um pulo de crescimento que muita gente não está esperando. Mas quem está ligado sabe que isso vai acontecer e está
investindo nisso. Exato, gente. Cara, até vamos fazer, como aqui não tem um cronograma direitinho, cara, eu fui pegar um Uber esses dias e o cara me falou assim, cara, se eu ganhasse na Mega Sena, onde eu colocaria um monte de eletroposto era em Registro, que Registro não tem nada. Ele falou assim, cara, e Registro é metade do caminho entre São Paulo e Curitiba, né? Eu falei, cara, tem que pensar... Caso que até a gente ia ter um mentorado ali em Registro, mas não tem nada. O que tu acha dessa parte ali, Registro hoje para investidor? Pois é, por incrível que pareça, se a gente falando daquela faixa litorânea, nos trajetos onde a grande maioria da população do Brasil vive hoje, o trecho mais complicado é justamente entre Curitiba e São Paulo, que não deveria ser, porque é um eixo importantíssimo de transporte rodoviário. Mas o que aconteceu nesse trecho? Já tem questão de 2 meses atrás, só tinha um eletroposto no meio do caminho, que era o eletroposto de Cajati, da Volvo, que é gratuito para Volvos, mas é caríssimo para carro de outras marcas. E as pessoas tinham que fazer o carregamento ali, porque não tinha outra opção. Hoje já tem mais 2 eletropostos descendo aqui, logo 80 km para frente de Curitiba. Tem mais um na subida, depois que sobe a serra lá indo em direção São Paulo, sobe a serra, já tem um eletroposto de 30 kW ali para dar uma carguinha de emergência, mas o pessoal já está se mexendo, é isso que eu percebi. Por quê? Antes, lembra daquele corredor que eu te falei que era o corredor de desenvolvimento? Ali em Registro tinham 2 eletropostos bem rápidos, de 150 kW, que era fruto de uma parceria entre Porsche, Audi, BMW e... enfim, era um plano de desenvolvimento, P&D. Esses 2 eletropostos eles estavam no grau Buenos Aires e no grau Petropem, que são dois graus que ficam muito próximos um do outro em Registro ali, só que um em cada lado da rodovia. O que eu acho que aconteceu, não tenho certeza. A Graal, né, a rede Graal está fazendo a sua própria rede de eletropostos, então eles queriam aquele ponto para eles. Só que eu acredito que eles pediram para o pessoal, né, do plano de desenvolvimento retirar os 2 eletropostos para que eles colocassem o eletroposto deles ali na mesma estrutura. E talvez nessa parte da infraestrutura é que deu algum BOzinho. Você que domina mais essa parte de questão de rede, de potência de rede e tudo mais, como eles não podiam usar a mesma estrutura do desenvolvimento, eles teriam que fazer uma estrutura própria. E talvez a rede do local não comportasse um carregador do jeito que eles queriam. Então, por isso a demora para eles instalarem um novo carregador nos mesmos 2 locais onde existiam esses 2 carregadores de plano de desenvolvimento. Então, por isso a gente ficou mais de 1 ano sem carregador ali nesse trecho, né? Dependendo somente de um carregador, e que, lógico, causava filas. Mas hoje já vejo que o pessoal está se ligando, quem pode, nem que seja colocar um carregador de 30 kW já está colocando, mas que realmente nesse trecho ainda precisa de muita infraestrutura, precisa. E Registro basicamente é metade do caminho, né? Exatamente. Ali... E é o vale, né? Nós temos uma serra para subir para Curitiba e temos uma serra para subir para São Paulo. Então, naquele trecho seria o trecho ideal para você colocar carregadores rápidos ali, porque daí assim a pessoa não precisaria pensar em economia, na subida de serra, tanto para um lado quanto para o outro. Cara, ali eu vejo que cabe bastante. Cabe bastante. Ali vai ter os do grau ali que eles estão colocando agora, né? Uhum. Mas ali eu acho que cabe muito ali. Vamos investir junto ali. Ele tem que entrar. Até quem tá ouvindo ali, se tiver um terreninho lá em Registro, interessa. Manda um comentário aqui. Comenta aqui que interessa. Interessa muito. Cara, Registro... Cara, que o cara não gosta de... É um local especial por quê? O cara não gosta de viajar e abastecer no meio no comecinho da viagem, né? Exato. Vai abastecer, andou Curitiba, aqui tem. Sobe um pouquinho, tem. E o cara não gosta de abastecer, também não pode abastecer no fim da viagem, né? No meio, até para uma parada pro cara parar, estratégia. O cara acha perfeito, né? É muito... Exatamente, mas isso é um detalhe interessante assim, que as pessoas eu vejo muitas pessoas no meu perfil do Instagram, principalmente no Facebook. Cara, Facebook é a área dos haters, cara, é impressionante, porque são pessoas de mais idade que costumam consumir os conteúdos do Facebook e eles acabam não tendo a informação, né, que pessoas que estão no Instagram têm de maneira mais rápida. É isso que eu percebo que acontece. Então, muitas pessoas têm dúvida, cara. Eles têm a certeza de que uma viagem com carro elétrico é sinônimo de perda de tempo. E na prática não é, porque as pessoas não pensam que numa viagem de 600 km, por exemplo, que é uma viagem que vai precisar fazer uma carga adequada no carro,
Os carros de hoje em dia rodam todos sem economia 300 km, a exceção dos bem baratos. Então, os carros médios para cima, 300 km sem economia, 350 andando normal, 400 km andando no modo vovozinha, coisa que eu não faço já há 3 anos andar no modo vovozinha por causa do crescimento da rede de recarga. Então, as pessoas acham que elas vão perder o tempo, mas não vai. Por quê? Numa viagem de 600 km, com uma paradinha no meio, é justamente o tempo que você precisa para almoçar, para ir no banheiro, para tirar as crianças do carro um pouco, esticar o esqueleto, parar de reclamar, e você aproveita esse tempo enquanto carrega. Então essa é a grande sacada da viagem longa com carro elétrico. E, pensando em viagens de mais de 1.000 quilômetros, são pouquíssimas pessoas que costumam fazer uma viagem dessa com muita frequência. Ela pode fazer 1, 2, 3, 10 vezes por ano, mas isso não é muita frequência, não é todo dia igual eu ando de carro elétrico todo santo dia e viajo quase todo santo dia. Então, essa impressão que as pessoas têm de perda de tempo, na prática ela não se comprova, porque ela vai parar para almoçar, para jantar, para tirar as crianças do carro um pouco, para ir no banheiro, e a única coisa que ela tem que programar é parar onde tem um carregador rápido. A programação é simples, então, numa viagem de Curitiba a São Paulo, com um carregador no meio, você raramente vai levar mais tempo do que num carro a combustão, a não ser que você faça isso de forma muito rápida, andando muito rápido com um carro a combustão. É lógico que você vai ganhar tempo no carro a combustão, mas para pessoas que não querem levar multa, por exemplo, elas vão andar no limite da via, talvez um pouquinho mais, e vão querer dar uma paradinha no meio do caminho para fazer qualquer coisa enquanto carrega o carro. É simples. É isso aí, gente, é isso aí. Cara, então vamos lá. Você tem o Volvo mais rodado do mundo. Você já sabe quanto que tu já economizou com esse carro? Em quantos quilômetros ele tem? 300 mil quilômetros? Vamos fazer uma continha para o Pio aqui? É. Ó, se a gente for analisar, quantos quilômetros... Pesquisa aí, quantos quilômetros por litro faz um carro de 408 cavalos de potência? Ó, pesquisa aí. Quanto por litro faz um 408 cavalos? Um Mustangão aí. Não faz mais de 10. Um Mustangão V8 aí. Não faz mais de 10. Não faz mais. Não faz mais. 408 cavalos? Vamos botar aí... Vamos chutar 10 pra ser bonzinho na conta. Vou fazer uns 8, 6, dependendo da forma como anda. Cara, eu tinha um Sonata uma vez que eu viajava que ele fazia uns 6. Então... Diz que depende muito do modelo, né? Tipo, de estrada 8 a 14, a média de 10. Vamos botar 10. Não faz. 300 mil quilômetros divididos por 10 quilômetros por litro, cara, conta fácil. 30 mil litros de combustível. Vamos chutar o valor baratinho da gasolina de 4 anos atrás. Hoje nós estamos com mais de R$6 por litro. Hoje está quase 7. Quase 7? Eu nem sei o preço. 6,80 aqui em Curitiba, 6,89. Pois é. Nós vamos botar um valor mais baixo para a gente pegar lá o valor anterior. Vamos botar 5,50. Só para fazer a continha. Só de gasolina, R$165 mil, cara. Vê se isso não é relevante. Entendeu? Isso sem contar a troca de óleo, filtro, vela, correia dentada, tensor de correia, bobina que para de funcionar sempre, bico injetor que estraga com a gasolina ruim do nosso país. Você entendeu? A quantidade de dor de cabeça que eu economizei, fora todos esses componentes, porque num carro a combustão seriam 30 revisões. A revisão de um carro de 408 cavalos a combustão, vamos chutar um Mustangão aí, cara, não sai por menos de 10 conto por revisão. Porque carro a combustão, principalmente os prêmios, eles têm revisões caras. Então, multiplica aí 30 revisões por 10 mil, aí você já coloca... 300 conto. 300 conto. Aí você coloca nessa continha aí, que daí dentro da revisão vai estar troca de óleo, filtro, vela, correia dentada. Não, isso aí não vai nem estar, né? Vela, correia dentada, essas coisas não estão. Vai que estoura uma turbina, vai que estoura uma embreagem, vai que você precisa trocar a pastilha de freio, cara. Pastilha de freio de um carro de 500 cavalos, de 400 cavalos de potência. Quanto vai custar de um Mustangão, de um Porsche, alguma coisa aí? Cara, é 30, 40, 50 mil reais uma brincadeira dessa. E você acredita que o meu Volvo XC40 com 300 mil quilômetros usou dos 8 milímetros que tem disponível da pastilha, usou 3 milímetros? Você acredita que a pastilha de freio de um carro elétrico como o meu vai durar 800 mil quilômetros, cara? Vai durar mais que o próprio carro. Você acha que o carro vai durar 800 mil quilômetros? Você vê carro andando por aí na rua com 800 mil quilômetros, 1 milhão de quilômetros? Não vê, cara. O carro acaba antes. E essa é a mesma lógica da bateria do carro. Né? Se a gente for pensar em termos de ciclos da bateria, o carro é feito para durar 5 mil ciclos.
Se você multiplicar 5.000 ciclos por... Chutando baixíssimo, meu carro faz 350 km até hoje. Mesmo com 300 mil km, ele faz 350 km de autonomia tranquilamente. Se você chutar baixo, vamos botar 300 km. Já, digamos que a gente gosta de aproveitar os 408 cavalos de potência e faz uma autonomia baixa. Isso quer dizer que a bateria vai durar 1,5 milhão de quilômetros. Você vê carro andando por aí com 1,5 milhão de quilômetros? Não vê, porque o carro acaba antes. A mesma lógica se aplica à bateria do carro. Então, o pessoal tem muita dúvida, né? Fala assim, mas a bateria, vou ter que trocar a bateria e vai custar mais do que o valor do carro. Pelo uso, você nunca vai trocar a bateria do carro. O meu carro é a prova disso. 300 mil quilômetros, diz no sistema que perdeu 16% de autonomia, só que na vida real, eu não consigo andar 16% a menos de quilômetros. Ele anda exatamente a mesma coisa. Porque o carro elétrico, quem faz a autonomia é o motorista, não é o próprio carro. Se o cara gosta de pisar fundo, vai gastar bastante. Se o cara gosta de andar na manha, vai gastar muito menos. Mesma coisa que um carro V8. Se o cara andar na manha, faz o que ele achou lá na internet. Vai fazer até 12 km por litro. Mas se ele afundar o pé, vai fazer 5. Então a lógica é exatamente a mesma. E nessa brincadeira, eu acredito assim que eu economizei Tá aí pelo uns menos 600 contos, talvez. talvez mais. Mas, cara, se o carro só se pagou na economia, não dá pra eu jogar ele fora e comprar um 0 km sem gastar R$1? Essa a conta. Eu acho que foi mais ou menos aí, pelo menos uns 600 mil reais. Eu acho que... Não sei se chegar a 600, mas que é uma baita economia super relevante e que as pessoas precisam entender esse processo, realmente elas precisam. Eu tava te falando no almoço ali, até vai vir minha pergunta depois, minha mulher tem um carro a combustão, né? Uhum. Eu falei pra ela, esses dias foi pra revisão, eu falei, porra, é uma fortuna a revisão. Tem que já trocar esse carro pra ontem. Você que agora tá participando do mundo dos carros elétricos, cara, quando você entra nesse mundo, você percebe que não existe lógica nenhuma em você continuar fazendo troca de óleo, filtro, vela, trocando componente, cara, não existe mais lógica nisso. Sendo que toda noite na tua própria casa é, entre aspas, tanque cheio e quando você vai fazer uma viagem é o tempo de você almoçar ou jantar. É simples, cara. Outro detalhe que eu ia comentar também com você, entrando nesse gancho aí dos carros que você comentou que tá com vontade de trocar e tudo mais, uma coisa interessante que as pessoas também não percebem é que antes do carro elétrico, a gente sempre tinha uma dificuldade de crescer de nível de carro. Então, se você tinha lá o seu, digamos, o seu Polo, né, um Volkswagen Polo, para você crescer para um Golf, você teria que botar na tua conta aumento de custo de combustível e aumento de custo de manutenção, certo? Então, muitas pessoas não pulavam de categoria, compravam um segundo Polo zero, vendiam usadinho antes dos 80 mil quilômetros, por medo da manutenção preventiva e corretiva e da desvalorização do carro muito usado, vendia o carro antes dos 100 mil quilômetros e comprava outro carro do mesmo modelo. Talvez numa categoria, num modelo um pouquinho acima, tipo assim, antes comprava um Trend e depois comprava um mais completinho. Mas sempre na mesma categoria. Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, a partir do teu primeiro carro elétrico, você nunca mais vai trocar de carro no mesmo nível. Por quê? Porque se você pular de um carro de 200 cavalos, ou de um de 95 cavalos, como é o Dolphin GS, para um carro de 204 cavalos, que é o Dolphin Plus, por exemplo, você não vai aumentar o custo da manutenção preventiva e corretiva e também não vai aumentar o custo da energia elétrica. A diferença é ínfima entre eles. Então, de um 204, você compra um de 518, 535. Você entendeu? E isso não vai impactar no teu orçamento mensal. Então, a partir do teu primeiro carro elétrico, você nunca mais troca no mesmo nível. Sempre vai estar comprando um carro nível acima, até porque você economiza muito e depois tem recurso para pagar o preço mais alto do carro novo. Cara, muito... Aula, gente. Aulas e aulas aqui. Aulas e aulas. Era uma coisa que tu já falou, né? Então, basicamente, hoje o que aparece para ti, que o pessoal me pergunta muito, que aparece que nem um iPhone. Aparece lá a saúde da bateria no teu Volvo lá e tá 86%. Uhum. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, assim, existem alguns carros que mostram isso declaradamente no painel e outros que não mostram. O que me chamou a atenção que mostra declaradamente é o Volvo EX30. Ele mostra no painel e até tem gente que se preocupa com isso quando compra o carro. Porque de repente compra o carro está com bateria de 100%, né, de integridade da bateria.
e de repente o cara roda lá 5, 10 mil quilômetros, a bateria cai para 99,5. Tipo, perde 0,5%. A pessoa fala assim, nossa, mas já caiu 0,5%, Isso começa a criar uma ansiedade na pessoa, pensando assim, vou perder o carro. Mas o que acontece? As baterias, elas tendem a ter uma degradação maior no início da vida útil, né? Então, quando você começa a usar a bateria, você percebe assim que ela começa a degradar, entre aspas, rápido. Eu usei um Volvo X30 por 40 mil quilômetros. O carro, quando ele chegou em 40 mil quilômetros, ele estava mostrando lá 97% da bateria, com 40 mil quilômetros. E se você for analisar 3% em 40 mil quilômetros, quanto é que, quando tiver com 100 mil quilômetros, ele vai estar com, sei lá, 95, 94. Só que é aquilo que eu falei. O gráfico, ele tende a diminuir. Então, ele começa uma degradação, entre aspas, alta no começo e ele começa a estabilizar. Tanto é que o meu Volvo hoje, o mais rodado do mundo, está com 300 mil quilômetros e a bateria continua com 86. Então, se você for fazer uma conta de degradação, não vai caber dentro desse gráfico que aconteceu com o X30, de 2% ali no comecinho, porque se fosse manter 2% a cada 40 mil quilômetros, quando chegasse em 300 mil, ele teria mais degradação do que o meu XC40. Então, essa degradação ela tende a se estabilizar num período, e a vida útil da bateria, né, para você chegar no fim da vida útil dela, provavelmente o carro não vai sobreviver e você ainda vai ter a segunda vida da bateria na parede da tua casa, armazenando energia solar e depois reciclagem desse produto daqui, sei lá, 30 anos. É um mundo incrível, né? É, muito louco, cara. É um mundo muito, muito incrível. Cara, isso aqui deve ser a coisa que mais te perguntam. Não sei se dá pra gente fazer uma conta de padeiro, mas é a coisa que mais devem te perguntar. Pra quem tá pensando em comprar um carro elétrico hoje. Isso aí os caras me perguntam muito. E a minha área não é energia, é eletroposto, mas eu tô aprendendo mais sobre os carros agora. Pra quem tá pensando em comprar um carro elétrico hoje, em quanto tempo ele se paga? O pessoal me pergunta muito. Existe, dá pra tu... Isso aí deve te perguntar muito. E não tem nada específico, né? Eu falei, cara, depende de quando tu anda, depende de como que tu vai usar, quanto que ele vai se pagar. Exatamente. É um negócio que não sei o que tu responde pra esse pessoal aí. As pessoas não entendem que pela primeira vez na história, um carro tem a possibilidade de se pagar pela própria economia. Nunca aconteceu isso antes na história. Você sempre comprava um carro e esse carro, ele inevitavelmente ia te atrelar ao custo do combustível, ia te atrelar ao custo de manutenção preventiva e corretiva. Pela primeira vez na história, você pode andar literalmente com a luz do sol, que é o que eu faço há 4 anos. Placa solar no telhado de casa, gera energia que vai para a bateria do carro e que eu rodo à vontade sem gastar R$1. Então as pessoas têm a dificuldade de entender esse processo. E daí elas pensam assim, pô, mas em quanto tempo esse carro vai se pagar? Por que ela está fazendo essa conta agora, sendo que antes ela nunca teve essa possibilidade do carro se pagar? Você entendeu? Então, é por isso que eu falo para as pessoas, não se preocupe com o tempo do payback, porque você nunca teve isso antes na história. Por que se preocupar com isso? Agora você está tendo essa vantagem, então aproveita essa vantagem. E quanto mais você usa o carro, quanto mais você roda com o carro, maior é a sua economia. Porque antes você deixava, às vezes, de fazer uma viagem para visitar um parente lá no interior no final do mês, quando a gente está meio sem dinheiro no bolso no finalzinho do mês, você, por vezes, pode ter deixado de fazer uma visita, de fazer uma viagem, por conta do custo do combustível. E a partir de agora, como você tem o carro com, entre aspas, tanque cheio toda noite na tua casa, se aquele parente teu te chamar para ir num churrasco, num aniversário lá no interior, com o carro elétrico você vai, porque afinal de contas, você já está com um tanque cheio, né? Tanque cheio, sai de casa, vai lá, curte a tua vida. Se precisar de eletroposto, você vai pagar 1/3 do que você gastaria de gasolina para fazer essa viagem. Se você carregar na casa do teu parente, você vai gastar 1/5. E para você voltar, muitas dessas viagens de família, você vai e volta com a mesma carga. Então, quanto mais você roda com o carro, maior é, entre aspas, o payback da economia. Mas as pessoas perdem a noção do quanto gastariam de combustível nesse mesmo período. Por quê? Quando a pessoa compra o carro elétrico, ela tende a rodar muito mais do que rodava na combustão, justamente por causa dessa economia absurda. O custo por quilômetro rodado é tão barato que você perde a vontade de pensar em gasto, porque você quase não tem. Então, cara, você empresta carro. Aliás, meu primo, que mora em Pato Branco, no Paraná, tá lá em Porto Seguro, na Bahia, com o meu BYD.
Eu simplesmente emprestei o carro para ele e falei, vai, filho. E foi a primeira viagem de carro 100% elétrico dele, tá sendo agora. Foi até a Bahia, 2.500 km de ida, 2.500 km de volta, sem perrengue nenhum. Pô, que legal, cara. Cara, um negócio que eu acho muito, muito bacana conversando sobre isso é que aumenta a qualidade de vida da pessoa. Sim, a pessoa não... Isso aí, se o cara tem a... Cara, um negócio que eu falo muito, se o cara tem depressão, isso aí tem que viajar. E o cara, depois do... Não é nem puxando pro carro elétrico, mas eu sempre vejo te falar muito. Cara, tu quer ir lá pra praia? Antes o cara pensava, pô, vai 200 de gasolina. Agora não penso mais, cara. Agora não penso mais, cara. Vou pra praia, vou com tudo. Cara, entre almoçar num domingo no centro de Curitiba, que você mora, se você mora aqui em Curitiba, entre almoçar no centro de Curitiba no domingo e almoçar com o pé lá na beira da praia, se o preço é o mesmo, filho, agora você vai. Não vai ter o 200 de gasolina pra ir voltar, entendeu? Essa é a sacada, cara. Isso é maravilhoso. Muda a vida das pessoas. O cara que trabalha com o carro, o cara que é motorista de aplicativo, ele não faz ideia da mudança de vida que é pra ele. Não é só por causa da economia, é justamente por causa disso. Ele aumenta a qualidade de vida. Pô, final de semana, quero relaxar, vai pra praia. O custo por quilômetro rodado é ridiculamente barato. O cara tem que aproveitar isso. E vai aproveitar, porque comprou o carro, ele já começa a entender o contexto da coisa. Ah, mas eu vou ficar meia horinha no carregador. Cara, isso não faz a menor diferença na vida, cara. O importante é realmente viver a vida e aproveitar o carro elétrico no máximo que puder. E é um cara que, quando o cara entra em Uber, cara, ou qualquer carro elétrico, é muito diferente, né, cara? Os caras são apaixonados pelo carro, né? Você já conseguiu encontrar algum motorista de aplicativo insatisfeito com o carro elétrico? Não, jamais. Pois é, não tem como, cara. Jamais, nunca vi. E aproveitando sobre isso, cara. Para motorista de aplicativo em 2026, vale a pena? Tem muita gente que... Eu sempre falo, né? Mas tem muita gente aqui que ainda não... Que a gente tá no mercado, sem você tá no mercado de carro elétrico. Eu tô nesse mercado também de energia. Mas muita gente não sabe, né? Muita gente. A gente tá no mercado ali que tá no início, né? Uhum. Então, muita gente que escuta a gente aqui não sabe, conhece sobre carro elétrico, não sabe de nada, né? Então, para motorista de aplicativo, em 2026, vale a pena? Qual carro que você recomendaria hoje, ou se recomendaria? Não precisa recomendar um modelo, mas tu acha que para motorista de aplicativo de 2026, no meu ponto de vista, é essencial. Mas o que tu acha? Vale a pena? Dá uma opinião aí, tu que é o cara do... Eu não acho que é importante, eu não acho que vale a pena, eu não acho que é essencial. Eu acho que é obrigatório para quem trabalha com carro. Obrigatório, cara. Na minha opinião é isso. Porque o cara começa a ver dinheiro no próprio bolso, você entendeu? Ao invés dele deixar lá 100, 150 reais por dia de combustível num posto, cara, esse dinheiro ele pode se tornar o teu próprio patrimônio, teu próprio carro. Né? Se você não consegue comprar, seja por qual motivo seja, alugue, cara, vale a pena, entendeu? Vale mais a pena você alugar um carro elétrico para trabalhar do que você andar com o teu carro a combustão hoje no aplicativo. Porque você vai começar a ver dinheiro no teu bolso e não no bolso do dono do posto de combustível. Parece grosseiro falar isso, mas, cara, é essa a realidade, entendeu? Quem vai pagar o teu carro é o dono do posto. Você acha que os caras não estão bravos com isso? Claro que estão, e o crescimento exponencial do jeito que está hoje em dia, né? Então, alguém tá reclamando. Os caras veem que... Hoje aqui em Curitiba, cara, um cara que faz hoje no BID GS, eu ando bastante de Uber, cara com uma bateria que ele gasta aí 60 reais, se for no eletroposto, né? Hoje o eletroposto em Curitiba é barato. Barato. É bem barato, em 39, 49. Mas, gente, se tu tem uma casa, um apartamento, que nem ele tava falando, cara, com o solar, que na minha opinião todo mundo deveria ter solar sem o carregador, mas com o solar vai te sair o quilowatt a 10 centavos, 15 centavos, isso aí não existe. Então tu vai conseguir viajar de graça. É o que eu faço há 4 anos. Não existe, né? Então, cara, e motorista de aplicativo tem muitos negócios, né? A gente tava falando no almoço de mobilidade, pô, daí vem negócio de aluguel de frotas, tiro em carro, vans. Esses caras aí, cara... Hoje, motorista de aplicativo aqui em Curitiba tira 13, 14 mil que eu converso com um carro elétrico. Então, aqui tá um boom, né, de BID, né? Sim, e é isso que eu percebo. E isso, lógico, ele gera dificuldades por um lado e gera soluções por outro. Então, o que acontece? Quando eu venho para Curitiba, eu que moro no interior do Paraná, sempre que tenho que vir a Curitiba, qual é a minha estratégia, por exemplo? Porque se eu viesse para cá direto, 280 km, eu faria com uma carga tranquilamente, chegaria em Curitiba e resolvo o que tenho para resolver na minha vida particular. Mas eu teria que ir atrás de um eletroposto para carregar.
Então, como aqui em Curitiba é aquele negócio, não é perfeito, por quê? Porque a gente está num boom. Então, estão vendendo muitos carros elétricos e muitos motoristas de aplicativo estão usando esses eletropostos. Eu teria que começar a procurar, perder tempo no trânsito aqui dentro de Curitiba para encontrar um eletroposto disponível para poder carregar e voltar para minha casa. Qual é a minha solução para isso? Quando eu venho a Curitiba, cara, eu saio 15 minutinhos, meia hora antes de casa e paro para tomar um café da manhã em Palmeira. Então, em Palmeira, eu chego, ponho o carro para carregar, vou tomar um café da manhã. Café da manhã, literalmente. Vai no banheiro, vai ali, compra um café com salgadinho ali, alguma coisa, come e volta pro carro e continua a viagem. Então, na minha estratégia de viagem, eu não perco tempo no trânsito de Curitiba. Eu só venho exclusivamente para resolver o que eu tenho que fazer aqui. Não perco tempo atrás do eletroposto. E, na volta, dou mais uma paradinha para um café da tarde lá em Palmeira e chego em casa. Então, por que não é tudo perfeito? Porque a gente tem, hoje em Curitiba, aqui, por mais que seja barato o quilowatt, a gente tem uma certa quantidade insuficiente de carregadores rápidos, né? Então, o motorista aplicativo, como ele está vendo o dinheiro entrar muito no seu próprio bolso por causa dessa economia, eles estão usando muitos carregadores rápidos ao invés de carregar na própria casa. Então, a diferença aqui em Curitiba de preço do carregador está tão pequena em relação à energia que ele pagaria na casa que nem está compensando para ele ir para casa carregar, né? Ele vem aqui, vai no eletroposto rápido, carrega rapidinho, roda o dia inteiro, precisa tomar um pouquinho, já dá um golinho de energia ali, volta a trabalhar e os caras estão debulhando. Então é isso aí, o cara tem que aproveitar as vantagens que ele tem em relação ao carro elétrico. Cara, e uma dúvida aí que eu tenho, tem uma curiosidade. Como eu não sou um cara que tem um Volvo, né? A Volvo, para todos os carregadores do Brasil da Volvo, para quem tem Volvo, é de graça. É de graça. Eu achei uma estratégia muito legal que eles fizeram, porque quando eles estavam começando a eletrovia deles, eles criaram, como é uma marca premium que vende, né, carros de alto luxo, apesar de agora ter o X30 também, que é um carro um pouquinho mais premium, mas ele não está na categoria premium, né? Ele é um carro mais de volume da Volvo, que é um carro espetacular, sou apaixonado no X30. Eles começaram a fazer uma rede de eletropostos também, pensando justamente no usuário de carro elétrico da marca. Eles começaram esse projeto instalando vários carregadores pelo Brasil. Hoje, um ano atrás, mais ou menos, já tinha 50 carregadores rápidos pelo Brasil. E eles estão expandindo essa rede cada vez mais. Só que os carregadores eram todos gratuitos para todo mundo. Você vê o nível de pensamento da Volvo, né? Tanto nível mundial quanto nível Brasil, porque no Brasil é o único país, não sei se hoje em dia já é o único, mas até então era o único país que tinha uma rede de recarga da marca gratuita. Só que era gratuito para todos. O que começou a acontecer? O pessoal comprava carros de outras marcas e começaram a carregar nos eletropostos da Volvo, porque era gratuito. Óbvio, se você tem uma vantagem, você vai querer utilizar isso aí. Só que acabou girando fila nesses carregadores, porque daí tinha, de repente, um carregador pago ali na frente, mas o cara tinha a oportunidade do gratuito, ele ia no gratuito. Começou a gerar fila. E a Volvo teve uma sacada que eu acredito que até começou num dos grupos que eu tenho do Diário do Carro Elétrico, grupo de WhatsApp dos usuários de carros elétricos da Volvo, né? Então, você que tem um Volvo, você que tem um GWM, você que tem um BYD, você que tem várias marcas, eu tenho grupos de proprietários desses carros para trocar informação, trocar ideia, mostrar soluções, comentar sobre qualquer coisa relacionada aos carros elétricos de cada marca. Então, dentro do grupo da Volvo, surgiu uma ideia de pedir para a Volvo colocar cobrança somente para carros de outras marcas e prestigiar os seus clientes. E foi isso que a Volvo fez. Baseado nesse pedido que a gente fez lá no grupo do WhatsApp, a gente mandou, né, para o pessoal da Volvo, e o pessoal da Volvo acatou, colocando um preço mais alto da energia elétrica para os usuários de outras marcas. Eles não bloquearam, né? Porque a marca poderia falar assim, não, os meus carregadores são exclusivos para os meus carros. A Volvo nunca tem esse tipo de postura. A Volvo é muito, muito interessante, né, em várias decisões que ela tomou durante a história, né, como é o caso do cinto de segurança de 3 pontos, que eles desenvolveram e liberaram para todo mundo usar. A mesma coisa aconteceu na rede de eletropostos aqui no Brasil. Então, eles colocaram um preço mais alto para desestimular e não proibir outros carros de utilizar. Até é o carregador salvador dessa viagem de São Paulo a Curitiba, né? Quem salva as viagens de muita gente é justamente o carregador da Volvo. Mas eles colocaram um preço mais alto para quê? Para dar um ar de exclusividade nesses carregadores da Volvo para usuários da Volvo. Você entendeu?
Porque se o preço é mais alto do que a média dos outros eletropostos, a tendência de donos de outras marcas é utilizarem outros eletropostos e não o carregador muito caro da Volvo. Então, nisso, eles têm duas sacadas geniais. Primeiro, a possibilidade do usuário Volvo viajar gratuitamente. E segundo, ter uma infraestrutura de carregamento que é basicamente exclusiva da Volvo, sem tirar a possibilidade de outras marcas também utilizarem. Então, isso dá um ar de exclusividade para quem tem um carro da marca, dá disponibilidade para o usuário do carro da marca e também dá conforto, que são todos carregadores muito rápidos e estrategicamente colocados em postos que tem parquinho para criança, que tem almoço, que tem janta, que tem uma infraestrutura em volta, né? Então eu achei essa dinâmica dos eletropostos da Volvo muito interessante e abre um leque de possibilidades de você conhecer outros lugares que você nunca pensou em imaginar, né? Nunca pensou em viajar para lá. Agora você tem a possibilidade de viajar para muitos deles totalmente gratuitos. Nossa, sensacional. É sensacional. Tem mais um detalhe. A viagem que eu fiz pro Uruguai, eu fiz um tour pelo Uruguai. Saí de Guarapuava, passei Curitiba e desci aqui pelo litoral, pela 101. Atravessei a divisa do Brasil para o Uruguai pelo Chuí. Cara, nesse trecho aqui, se eu gastei R$100 de energia, só em Palmeira e em algum outro eletroposto lá para baixo foi muito. Porque a grande maioria dos eletropostos eu usei só da Volvo. E quando eu usei de outra marca lá embaixo, ainda também está no desenvolvimento, estava gratuito. Eu só usei... A única carguinha que eu dei mínima foi aqui em Palmeira, que eu gastei, sei lá, 50 na ida, 50 na volta. Nossa. Tá, Cara, né? é que nem quando tu fez um stories pra Volvo ali, que inimaginável quanto que deu de dinheiro, né? Sim. O que você fez. Cara, é inimaginável isso aí. Porque não tem como saber quantas pessoas compram um Volvo por causa que eles têm os carregadores gratuitamente pra onde estiver. Exatamente. Assim, não tem como medir. E eu acho que é um marketing mais barato possível. E determinante, né? Porque se você for analisar... É isso que eu faço nas minhas consultorias personalizadas. Então, hoje na internet eu tenho... lá no meu perfil no Instagram tem um link lá para... Isso aí, eu vou fazer uma consultoria hoje, vou dar o gancho ali. Não, pode falar, mas eu vou te fazer uma consultoria hoje para nós comprar um carro elétrico. Não, vamos nessa. Pode falar. Então eu tenho essa consultoria personalizada onde eu analiso justamente a vida da pessoa. Porque eu preciso entender onde ela mora, para onde ela costuma viajar, qual é a região, né, qual é a área que ela costuma andar com o carro, para entender... além dos costumes dela, entender qual é o carro que mais se encaixa dentro do perfil dessa pessoa. Às vezes a pessoa quer espaço, às vezes a pessoa quer velocidade, quer potência, entendeu? Então, nessa consultoria personalizada, eu consigo analisar todo o perfil do consumidor para poder indicar o carro que seja mais adequado para ela na situação em que ela está ou que ela pretende se colocar, né? Então, esse é um dos pontos chaves da consultoria, é entender onde a pessoa mora e se a rede de eletropostos da Volvo está bem disponível. Porque às vezes mostrando para a pessoa que você tem a possibilidade de rodar tudo isso aqui sem gastar R$1 e tal. Às vezes isso é determinante no fechamento de qual modelo é melhor para aquela pessoa. E muitas pessoas fecham Volvo justamente por causa da rede de eletropostos. Não, excelente, cara. Cara, agora aproveitando, uma dúvida minha em relação à manutenção de elétrico versus combustão. Minha mulher tem um carro ali, sei lá, de 150 mil a combustão que dá 3 mil por revisão. Uhum. Tu estava fazendo um teste com uma C10, né? Que é mais ou menos assim, faixa de preço, né? Sim, é 205 mil reais. Não. Mas enfim, vamos pegar um carro se fosse a 150 mil. Dolphin GS. O que tu acha de diferença o cara comprar uma combustão zero de 150 mil, um Dolphin GS de 150 mil, a diferença real ali no bate-pronto ali de revisões, 10, 20, 30 mil. Eu vejo que os caras falando quando eu entro no Uber, eles falam, cara, até 100 mil quilômetros eu nem gasto com revisão. Sim. Então existem alguns casos. Então, por exemplo, chutando um Dolphin GS, por exemplo. Para começar, a revisão dele não é a cada 10 mil quilômetros, é a cada 20. Então, só nisso aí, você já economizou metade. Só que o custo da revisão em si também custa metade. Então, se você é acostumado a gastar 2,5 por revisão, você vai gastar 1,5 no máximo na revisão de um 100% elétrico. Só que você leva o dobro do tempo para chegar nessa revisão. Você entendeu? Então, na prática, se você for trocar em termos gerais,
você vai gastar em custo de revisão do carro 1/4 do que você gasta hoje na revisão do carro a combustão. Pegando carros de mais ou menos o mesmo preço de mercado. Existiram promoções iniciais da BYD em que as revisões até os 100 mil quilômetros eram gratuitas. Então, você imagine, além disso, economizar sem nenhuma revisão, sem zero gasto por 100 mil quilômetros. Mesma coisa acontece no Volvo X30, por exemplo. O Volvo X30, a revisão não é nem a cada 20, é a cada 30 mil quilômetros, porque afinal de contas você não tem óleo, filtro, vela, não tem correia dentada, não tem nada para trocar no carro. É um carro muito simples mecanicamente falando. Então, a revisão a cada 30 mil quilômetros que você chega lá, basicamente troca o filtro, o ar-condicionado e vai embora. Então, a Volvo tem esse benefício ainda de você fazer revisões até os 100... Você vai ficar sem pagar por revisões até os 119.999. Porque a primeira revisão grátis a primeira revisão que você vai pagar do Volvo X30 é a de 120 mil quilômetros. Então, 30, 60 e 90 é gratuito. A de 120 você paga. Paga 1.200 pila, cara. É muito barato. Nossa, isso aí não tem, né, meu? Não existe nada parecido. Acho que o pessoal aqui dos bastidores aqui já estão bem loucos para comprar carro elétrico. Ali tem um Onix. Então, vamos lá. Mais uma pergunta. Cara, isso aqui é meio polêmico. Híbrido plug-in, 100% elétrico. O híbrido que regenera. O que tu tem para falar sobre isso? Até eu tinha te perguntado ali sobre o que eu estava em dúvida se o BYD e o Seal... a tanque, né? Uhum. Então, o que tu me diz sobre híbrido plug-in, 100% elétrico? Tem muita gente que fala, Guilherme, eu vou começar antes no híbrido, antes por 100% elétrico, muita gente, né? Eu acho que o maior negócio desse mercado é isso. O cara sempre quer ir antes pro plug-in, pro híbrido, antes de ir por 100% elétrico. O que tu acha disso aí? O que tu diz sobre isso? Essa é uma dúvida muito recorrente. As pessoas acabam, quando não tem a informação correta, quando não tem a assessoria correta, elas acabam realmente fazendo a escadinha da eletrificação, né? Então, a pessoa tem um carro a combustão, ela pensa assim, não, eu não vou para 100% elétrico porque hoje o híbrido plug-in é uma solução mais viável, até por questão de recarregamento, em viagens e tudo mais. Então, às vezes, por falta de informação, elas acabam optando pelo híbrido plug-in. Só que, o que eu percebo no dia a dia? As pessoas que migram diretamente da combustão para o 100% elétrico, elas tendem a ser mais felizes do que a pessoa que compra o híbrido plug-in, porque ela evita uma troca de carro. O que acontece na grande maioria das pessoas? Elas pensam dessa forma genérica. Vou pro híbrido plug-in primeiro para experimentar e depois eu vou pensar no 100% elétrico. Só que quando ela compra um carro híbrido plug-in hoje, que tem uma bateria de cerca de 18 kW, que vai andar ali seus 60, 70, 80 km com o modo 100% elétrico do carro, ela faz a seguinte conta, em pouquíssimo tempo. Ela pensa assim, puxa, se eu com uma bateria de 18 kW, que é uma bateria pequena, consigo resolver 80% da minha vida sem gastar uma gota de combustível, por que é que eu vou continuar mantendo a troca de óleo, troca de filtro, vela, correia dentada, tensor de correia, tudo aquela parafernália que a gente já está acostumado a trocar com recorrência? Para que manter essa manutenção, sendo que com uma bateria de 60 kW, muito provavelmente eu vou resolver quase 100% da minha vida sem me preocupar com mais nada. Você entendeu? Então, essa é a escadinha do carro híbrido plug-in. Ele, na verdade, ele é um carro que serve para acostumar as pessoas com o torque instantâneo, com o prazer de dirigir sem ter barulho, você entendeu? Conforto no dia a dia, tudo que um carro híbrido plug-in da atualidade consegue te oferecer, você vai fazer a escadinha, vai entender esse mundo e vai ter a vontade de partir com 100% elétrico. Então, é isso que eu comento com as pessoas. Se você realmente tem uma rotina muito complicada, se você realmente viaja todo santo dia, 300, 400 quilômetros, tudo bem você ir para um híbrido plug-in, apesar de que você ainda vai continuar com os custos de manutenção do carro, que você vai reduzir em 20% mais ou menos o tempo o tempo que você vai levar para fazer uma revisão, por exemplo. Que ao invés de 10 num carro a combustão ou de 20 num carro 100% elétrico, você vai fazer a revisão com 12 mil quilômetros. Já ganha 20% aí. Só que você continua tendo os gastos mais altos dessa revisão.
Então, é aquilo que eu falo, tudo depende de uma análise da vida da pessoa, de como ela usa o carro. Né? Eu vejo assim, que carro híbrido plug-in, ele é um carro para pessoas que realmente não podem parar nunca. Nunca. Que seriam carros de emergência, né? Tipo ambulância, viatura policial, todo esse tipo de carro de emergência, eles não podem ser 100% elétricos, porque você nunca sabe quando você vai precisar da autonomia máxima do carro e não sabe se numa situação de urgência você vai ter como reabastecer o carro rapidamente para continuar o que você está fazendo. Mas, para a grande maioria das pessoas, o 100% elétrico já é perfeitamente viável. E as pessoas ainda não entenderam esse processo de que ela pode pular da combustão direto para o 100% elétrico e por isso preferem fazer o pulinho, primeiro degrauzinho no híbrido plug-in. Então, é uma questão de análise da sua própria vida. Analise como que é o uso do teu carro, analise se você faz viagens longas com muita frequência ou se 1 ou 2 vezes por ano para ir para a praia nas férias das crianças. Se for esse o caso, é muito provável que um 100% elétrico já te atenda totalmente. Cara, e puxando o gancho, assim, aqui em Curitiba, essas cidades maiores, tipo São Paulo, tem muito condomínio antigo. Os caras não liberam botar ainda, ou assim, no meu condomínio ali, cara, é um condomínio legal, mas é mais antigo. Os caras, cara, não vejo nenhum 100% elétrico. Eu acho que tem 1000 carros ali, não tem nenhum 100% elétrico. O que tu acha isso de condomínio? A galera tem medo? Ou, tipo, que nem a gente é do mercado, né? Tipo, a informação não tá chegando, que a gente tá muito no início, a gente fala de crescimento exponencial. Mas, tipo assim, Curitiba tem muito condomínio, né? Então, tipo, quando essas pessoas resolveram ir pro 100% elétrico, vai ficar, ou vai ter que ter mais eletroposto, né? O que tu acha disso aí? Por que o pessoal do condomínio ainda, porque a informação não chegou, o pessoal não sabe? Eu não falo nem dos... Cara, não tem... Eu tava conversando ontem, não tem nem quase híbrido ali no meu apartamento. É basicamente carro a combustão. O cara vai ver, o cara tá comprando Porsche a combustão, mas não compra um híbrido, um 100% elétrico. É um negócio que não chegou ainda, né? Exatamente. Na verdade, isso é pura falta de informação, né? Porque se você for analisar a letra da lei, não tem como proibir de instalar um carregador de carro elétrico no condomínio. É lógico que você vai entrar na questão das limitações da entrada de energia do teu condomínio. Então, se várias pessoas quiserem colocar um carregador do tipo wallbox na parede da sua vaga de garagem, vai chegar um momento em que vai saturar, vai exceder a capacidade da entrada de energia do condomínio e essas pessoas e as outras pessoas que ainda não instalaram não vão conseguir instalar. Então, existem soluções hoje no mercado que são soluções de carregadores comunitários. Você deve conhecer muito bem isso. Você coloca algumas vagas com carregadores para carros elétricos dentro do condomínio. É feita uma gerência em cima dos gastos do que cada um vai fazer, né, com o seu carro. E visto que a grande maioria das pessoas não roda a autonomia máxima do carro, para a grande esmagadora maioria das pessoas, uma carga por semana é o suficiente. Ou seja, com poucos carregadores comunitários dentro de um condomínio, você consegue atender vários donos de carros elétricos, porque eles não precisam carregar toda santa noite. Você entendeu? Então, a solução ela existe, a solução ela é prática, ela não pode ser proibida e você tem como valorizar o imóvel. Muitos síndicos não se ligaram disso ainda. Que se você tiver hoje um condomínio em que você tenha a disponibilidade de carregadores de carros elétricos, aquele dono de carro elétrico vai pensar mais num apartamento ou numa casa dentro desse condomínio que tem os carregadores disponíveis do que em outro lugar onde ele não tem. Então isso faz com que, invariavelmente, o imóvel também seja valorizado com a disponibilização desses carregadores. Então eu acredito que essa questão dos condomínios é mais realmente falta de informação e falta... Algumas vezes, né? Falta de vontade do próprio síndico correr atrás de resolver essa questão para os seus condôminos. Cara, eu falo muito pro pessoal. O mercado de eletropostos é um bom mercado, mas não existe nada perto do que o mercado de wallbox. Não existe nada perto de mercado de wallbox para tudo. Desde para a parte de condomínio, valorização, desde a parte do instaladores. Cara, eu tenho um amigo meu que ele tem uma empresa em Curitiba, só na grande Curitiba ele instala 250 wallbox mês. Caramba. 250 wallbox mês, vamos pegar aí 3 mil reais. Dia útil mais sábado. É mais. Eles têm uma equipe em 3 e mais, bem mais. Cara, eles cobram 3 mil, a instalação dá 750 mil reais.
Vamos falar só instalação. E o mercado é diferente. Assim, mercado de wallbox é assim. A BYD vendeu um carro, tem instalação. A GWM vendeu um carro, o cara instala. Então é um negócio fora do comum, né? Pois é, e muita gente não se liga disso, né? Então, é por isso que eu bato nessa tecla. É só falta de informação. A gente tá num nível da curva assim, de crescimento que ela já tá subindo num ritmo frenético, mas a gente tá aqui, ó, na beiradinha da curva. E quem surfar essa onda, com certeza vai surfar uma onda bem grande daqui para frente. É um mercado que tem muita coisa além dos carros, além dos eletropostos, né? É eletromobilidade no geral, né? Moto elétrica, o business é muito, muito, muito grande, né? A parte de van. Então vamos lá, cara. Outra curiosidade. Você testou o BYD Wang U8 na água. A gente viu. Como que foi isso? O carro realmente boia? Como que é essa parada aí? Cara, como que é essa parada? Que experiência sensacional, cara. Eu tive a oportunidade, a BYD me levou para a China já por 2 vezes para fazer o tour e participar do Salão do Automóvel, que o salão chinês é o maior do mundo. Então, já participei do Salão de Pequim e do Salão de Xangai. Nessa última vez, a gente teve a experiência de andar e, entre aspas, navegar com o BYD Yangwang U8, que é o carro da linha de luxo da BYD, a marca de luxo da BYD, que aqui no Brasil ela vai vir como Denza. Mas Denza, BYD é a marca mãe, aí tem a BYD Auto, tem a Denza e tem a Yangwang. Então essas duas são as marcas mais de luxo e aqui pro Brasil vai vir tudo como Denza. Cara, igual eu falei no vídeo, que sensação louca, cara. Você entrar na água e não é água rasinha, não é tinha quantos metros aquilo ali? Não tinha como ver, cara. Era muito profundo, era um canal profundo, passava barco grande ali. E o barco, o carro simplesmente navega, cara. Daí não você pensa assim... Não dá um cagaço, cara. Isso aqui vai afundar. Não, a primeira impressão é muito louca, cara. Isso aqui vai afundar. Eu já confiava, já sabia, já conhecia o produto, mas eu nunca tinha janela aberta pra assim, ó, se der B.O. Que coisa sensacional, cara. A hora que a gente entrou, assim, que o carro já boiou com água, assim, 20 centímetros da janela do carro. E o mais legal, a gente acha, assim, que pro carro navegar, né, vai precisar ter algum aparato de hélice, de alguma coisa para fazer o carro se movimentar. E não, ele com o próprio movimento das rodas girando dentro da água, ele funciona como uma hélice e o volante é o próprio timão do carro. Então você literalmente dirige na água, cara. É muito louco. Você vira o volante e o carro vira, responde. Cara, abre os vidros, abre o teto solar. É um negócio muito louco, cara. A experiência que eu tive lá na China com esse carro foi sensacional. E outra, esse carro ele ficou o dia inteiro fazendo esse passeio. Não é assim, eu posso pegar só uma aguinha ali de vez em quando. Não, o carro ele ficou literalmente o dia inteiro navegando. Ele saía, entrava na água, dava uma volta com 5 pessoas, voltava, abria as portas e aquela água escorria. Enquanto isso, o outro entrava. Nisso, uma outra equipe de mais 4 pessoas entrava no carro e assim, cara, 2 carros fazendo isso o tempo todo. Então, de fato, o carro boia, navega e é sensacional, cara. Cara, é incrível. Tive o prazer também de dirigir ele em Interlagos. Ele é um carro pesadão, assim. Ele tem 1.300 cavalos de potência. Lógico que você não tem toda a impressão de cavalaria do carro na aceleração numa pista, né? Então, ele não é um carro, assim, que dá aquela impressão de esportividade, porque é um carro muito grande, muito pesadão. Então, você sente assim que ele é muito forte, mas ele fica te controlando com muita eletrônica ali para você realmente não se exceder. Mas, cara, uma habilidade de um carro de navegar é muito sensacional, né? Cara, eu olhei aqueles vídeos lá e falei, cara, é insano. Aliás, foi o vídeo de maior sucesso do meu Instagram até hoje. Deu 22 milhões de views aí. Caralho. Muito louco. Insano. Cara, isso aí, vamos pegar esse enganche, cara. Cara, eu passei, acho que já faz 1 ano e meio, eu passei uns 20 e poucos dias na China. Lá que me abriu bastante a mente, que lá não existe, né? Carro a combustão, cara. Eu andava aqueles V10, V12, aquelas Mercedonas lá, não vale mais nada lá, né? Não vale mais nada. E, cara, cada 10 carros, cara, a BYD vai ter 8 marcas diferentes. É muito, muito insano. Muita gente aqui que tá aqui no podcast deve ter... Cara, eu sempre falo para todo mundo, falo para um sócio meu, eu falei, cara, se é um lugar que tu tem que conhecer é a China. Me fala um pouco da experiência lá com a China, lá de carro, essas experiências aí, um pouco da China. Cara, a China realmente é outro mundo, tá?
tá? Eles estão muito à frente em questão de tecnologia, de organização, Pra você ter uma ideia, eu fui para Shenzhen, na primeira oportunidade que eu fui para a China, eu conheci Shenzhen, que é onde fica uma das fábricas da BYD, que tem um porto monstruoso de grande, que é onde toda a parte de tecnologia, automóvel, tudo sai de Shenzhen, então é um porto que você não vê o fim de tão grande que é. E, cara, uma cidade que é o triplo de São Paulo. Uma cidade considerada média na China, porque tem cidades muito maiores, mas é o triplo de São Paulo. Eu não peguei um congestionamento sequer em Shenzhen. Absurdo. O negócio é muito organizado, tudo funciona, é um negócio de outro planeta. E nessa experiência lá de Shenzhen, que a gente conheceu a fábrica e tudo mais, a gente pôde ver o quanto os caras estão investindo forte nessa parte do desenvolvimento dos carros, né? Então, a gente pensa assim que, igual aquele preconceito que as pessoas têm, né? Carro chinês não presta. De fato, eram precários até 10 anos atrás. Só que se você for analisar o crescimento deles e o investimento que eles fizeram, tanto em tecnologia quanto em pessoal, não é à toa que hoje a BYD contratou só o designer-chefe da Mercedes-Benz para desenhar o interior dos carros deles. Contrataram 2 dos melhores designers da Pininfarina, que é o estúdio italiano que desenha Ferrari. Estão lá na BYD fazendo carro, entendeu? E os chineses como um todo compraram a própria Volvo, que é referência em segurança, referência mundial em segurança automotiva. Então não é à toa que hoje a gente vê todos os carros chineses com 5 estrelas no crash test, enfim. É uma série de evoluções que não tem como segurar no mundo, em qualquer outro tipo de produto e agora inclusive no mundo automotivo. Então a experiência que eu tive lá foi sensacional, cara. Nossa senhora, a China é muito louco. Cada um de vocês que puderem dar uma visitada lá na China, vá com tempo, porque é tudo muito grande, tudo muito longe, mas você abre a mente, cara. É incrível, né, cara? É incrível. Tipo, a gente pegava aqueles trem-bala, cara, que Andei com trem-bala fazia... 300, 350 km por hora, você não sente o balançar na tua xícara de água, cara. É impressionante o negócio, parece que flutua. É incrível, meu. Vamos lá, 2 perguntas aí que definem muito. Qual o maior mito sobre o carro elétrico que você mais ouve? Não é só um, né? São alguns, mas o principal deles é a bateria. Quando precisar trocar a bateria, vai gastar o preço do carro. Cara, não existe troca de bateria por causa do uso, né? A gente já comentou aqui antes. Mas essa é uma dúvida muito recorrente. As pessoas acham que vão andar 100 mil quilômetros e vai ter que trocar a bateria do carro. Não vai. Você nunca vai trocar a bateria do teu carro. O carro vai acabar e a bateria vai continuar funcionando. Daí você põe lá na parede da tua casa para armazenar energia elétrica e vai ficar lá durante 20 anos, provavelmente, mais 20, 30 anos. Então, essa é uma dúvida... Vai durar a tua vida. Essa é uma dúvida que todo mundo fala, que, cara, quem nunca participou do mundo dos carros elétricos, quem nunca andou principalmente num carro elétrico, tem essa dúvida. Tem a dúvida relacionada ao desempenho. Muita gente ainda acha que carro elétrico é carro lento para andar só na cidade. Tem aquele estigma do carrinho pequenininho, carrinho de golfe, né? E, cara, na prática você tem muito mais desempenho. Eu, quando vou em eventos, eu faço muito evento de final de semana na BYD, né? Pelo menos uma vez por mês eu vou em uma concessionária para fazer o evento de explicação, né? Minha função não é ir lá vender carro, eu não vendo carro, não ganho comissão para nada disso. Eles me contratam para eu ir lá contar sobre a minha experiência. Então, eu falo sobre carros elétricos com quase 700 mil quilômetros de experiência com esses carros. Então, eu chego lá, a pessoa chega lá com um carro 1.0, 1.4, 1.6, às vezes 1.4 turbo. E os caras vão andar num Dolphin Mini, que é o mais barato e mais fraco de todos eles, que tem 75 cavalos apenas. Não tem uma pessoa que não acelere aquele carrinho e não abra um sorriso. Por quê? É a diferença do paradigma do torque instantâneo. Coisa que num carro a combustão, quando se for automático, né, você afunda o pé no acelerador, o carro faz aquela pensada antes de começar a desenvolver. Por quê? Tem que trocar de marcha, tem que acionar a embreagem, o giro do motor tem que subir para chegar numa curva de torque que seja mais adequada para ele sair mais rápido. Então, essa mudança de paradigma para quando você afunda o pé no acelerador e você simplesmente gruda no banco, é que faz total diferença. Então, por isso que eu falo pro pessoal, vai, conhece, anda, experimenta. Se você não experimentar, você não vai entender o contexto se você nunca andou. Então, é essa a grande questão. Cara, eu tenho um sócio meu que tem uma X5, né? É híbrido ali, aquele plug-in. Uhum. Eu fui andar esse dia com ele e daí ele falou exatamente isso. Até essa próxima
pergunta que eu ia te fazer, para mim, é a maior verdade. Que ele falou assim, foi andar com essa caixa 5 e não tinha esquecido de abastecer de noite. O motor elétrico tinha acabado. Basicamente, ele falou assim, cara, como tá lento, é uma diferença absurda. Pois é. Como tá lento isso aqui. Parece que não anda. Exatamente isso. E isso que a X5 provavelmente ela tem um sistema que é mais voltada para a combustão do que para o elétrico, né? Então essa é a inversão do paradigma dos carros híbridos plug-ins da atualidade. Antes a gente tinha carros a combustão que foram adaptados com um motor menor elétrico e uma bateria pequena. Então esses carros eles tendem a utilizar o motor a combustão como principal e o elétrico como auxiliar. Hoje em dia, os carros híbridos plug-ins da nova geração, eles são a inversão desse paradigma. Então quem movimenta o carro é o motor elétrico. O motor a combustão ele está ali geralmente só para gerar energia e quando você exige tudo do carro, aí sim um pouco dessa energia do motor vai direto para as rodas através do sistema, né, de polias e engrenagens que ele tem ali, fazendo com que o gerador também funcione como um motor elétrico. Porque o motor elétrico é, em essência, também um gerador. Todo motor é um gerador e todo gerador é um motor, em essência, na sua construção. Então, essa é a inversão do paradigma. Inclusive, muitas pessoas no começo, quando começaram a vir esses carros para o Brasil, né, eles faziam um teste extremo, acabar com a bateria para ver como o carro ia se comportar. É lógico que o carro vai perder desempenho, porque o motor a combustão vai ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tentar carregar a bateria e movimentar o carro. Então, por isso que eles reduzem um pouco o rendimento do carro para conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Só que pessoas que têm o carro e que sabem configurar, e esse é um dos motivos que eu vou até a concessionária para mostrar como é que funciona, como é que é a experiência do carro. Se você configurar ele da maneira correta, você nunca vai ter experiência ruim de ter uma queda do desempenho, como aconteceu com o teu amigo, mesmo sendo num carro que não tem esse paradigma. Então, cara, o motor elétrico, o torque instantâneo, muda tudo. E não tem como você voltar atrás depois que você experimenta essa brincadeira. Então, me fale se é essa ou é a maior verdade que as pessoas ignoram de carro elétrico, ou tu tem uma verdade que as pessoas ignoram sobre carro elétrico que não é exatamente essa? Que tu acha que é a maior verdade que as pessoas ignoram sobre o carro elétrico? A maior verdade que as pessoas ignoram é que ele já deu certo. Já deu certo e não tem o que segure mais. Então, tem aquela máxima, né, que um famoso falou, né? O carro elétrico já morreu 3 vezes na história e vai morrer pela 4ª vez. Cara, antigamente você tinha carros elétricos andando com bateria de chumbo ácido, extremamente pesadas, grandes e ineficientes. Hoje nós temos baterias de alta tecnologia, de liga de NCM ou de LFP. São coisas totalmente diferentes. Então, não existe como mais o carro elétrico não vingar. Esse é um paradigma, esse é um dilema que muitas pessoas ainda levam para o coração, né? Não tem mais como voltar atrás. Porque quando você tem eficiência, você tem economia e você tem desempenho, tudo num produto só, dificilmente você volta para trás. Você vai manter o teu carro a combustão na garagem para o teu prazer, para tua diversão no final de semana, para o barulho, para você ter aquele carro da nostalgia, igual eu tenho. Eu tenho um Corcel 278 lá na minha garagem, nunca vou me desfazer dele. Mas não faz mais sentido pro dia a dia. Perfeito, perfeito. Infraestrutura de carregadores no Brasil. A gente falou sobre isso, mas só para a gente definir, onde que tu acha que a gente está? Melhorou desde que tu começou muito, que nem tu falou que melhorou muito, ou ainda é um problema? O que tu vê desse cenário da infraestrutura de carregamento no Brasil? Não é um problema, é uma solução que a gente precisa buscar, né? Porque, assim, como eu disse, hoje em dia, nesse trecho litorâneo do litoral até 500 km para frente, para dentro do continente, a gente já tem uma boa malha. Lógico que tem muito que melhorar, tem pontos de atenção, mas a gente já tem uma malha bem boa, bem adequada, que com pouquíssimos ou quase nenhum percalço você faz viagens longas. Pensando no contexto das cidades, por conta desse crescimento dos motoristas de aplicativo, a gente está vendo um crescimento muito rápido de motoristas e também a rede de recarga está correndo atrás. Então, hoje a gente já vê uma sinergia da venda de carros com a instalação de carregadores rápidos. Coisa que a gente não via há alguns anos atrás, né? Porque eles começaram a vender os carros antes de investir forte na infraestrutura. E a grande sacada, cara, dessa questão dos carregadores é que ela não depende do poder do governo, né? Não depende do poder do Estado. Ela está na mão da iniciativa privada. A iniciativa privada está vendo lucro em cima disso e por isso estão investindo.
Se a gente fosse pensar realmente como o Uruguai funciona, no Uruguai você não pode ir para lá e montar um carregador particular de carro elétrico para comercializar energia. Aqui no Brasil a gente não podia, a legislação anterior não permitia e hoje permite fazer. Então lá no Uruguai tudo depende do governo, apesar não do governo em si, mas da concessionária de energia elétrica que atende o país inteiro. Então, mesmo sendo um país onde a infraestrutura de recarga é administrada pela concessionária de energia, lá tem uma infraestrutura muito boa. Porque é um país pequeno, um país que tem a população da grande Curitiba. O Uruguai inteiro tem 3 milhões e pouco de habitantes. Então, é fácil de você administrar, né? De você deixar o governo administrar. Mas olha o tamanho do país, olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho do nosso país, que é quase continental, com vários estados, com várias dificuldades de questões governamentais. Então, aqui a gente tem a vantagem de ter a iniciativa privada investindo. Lógico que para o interior a gente precisa de muito mais investimento, principalmente em trechos que ainda não são atendidos, né? Tem vários trechos que você não consegue fazer uma viagem de carro elétrico sem fazer um pernoite, mas se você quiser viajar e fazer a programação, você faz sem problema nenhum. Mas eu já percebo essa sinergia da venda de carros com o desenvolvimento da rede de eletropostos e está assim, muito acelerado. De 4 anos para cá, você deve ter um número melhor que o meu, mas eu pelo menos acho que aumentou em 30 vezes. Muito. Cara, todo dia aumenta muito, né? Antes a gente falava ali 17 mil eletropostos, contando os lentos, né? Uhum. Hoje a gente está falando em quase 20 mil. Uhum. E, cara, é um crescimento que todo mundo está indo para esse lado. As infraestruturas, tipo assim, de vans elétricas, toda essa parte last mile, todo mundo está indo para essa parte de elétrico, né? Uhum. Tava conversando ali depois que eu conheci a licitação pública aqui de Curitiba. Comecei a conversar com a Amazon, Mercado Livre, esse pessoal de Linear Shift do C40, que ele faz toda essa parte de frotas. Pô, os caras fazem o cálculo, cara, por pacote. Cara, o cara me mostrou o cálculo por pacote, é um negócio inacreditável. Cara. Last mile não existe como quem faz entrega last mile não vir para essa parte das vans elétricas. Então, cara, é um mercado... Tudo que é relacionado a muito giro hoje na mobilidade é obrigatório ser 100% elétrico. Lógico, se a gente for pensar em questão de caminhões, né, de carretas 100% elétricas, tem aí uma sacada. Muito em breve a gente vai começar a ver caminhões, né, cavalos tratores com baterias que são trocadas. Então, o cara vai ter vão montar infraestruturas de recarregamento de baterias e não de veículos. Então, o caminhão vai fazer um certo trecho, 200 km, chega lá, para o caminhão no lugar certo, vem um guindaste, arranca aquela bateria, põe para carregar, pega a outra carregada, espeta ali e o caminhoneiro vai. Então, eu acho que para esse público de transporte de cargas de longa distância e transporte de pessoas de longa distância, tem um grande nicho aí para as pessoas pensarem nisso aí. Eu até brilhei o olho. Então, para investir em ônibus e caminhões elétricos e a infraestrutura própria de recarga nas principais rodovias, onde ele já tem o frete ajustado, cara, isso aí uma coisa sensacional. Uma mina de ouro. Cara, isso eu penso... Cara, a gente sempre conversa. E daí eu vejo que... Eu sempre pensei, né? Caminhão, ônibus... Pô, ônibus faz trajeto todo dia, né, cara? Esses caras do grau aí, onde 80% do saturamento dos caras é ônibus, né? Perfeito. Pessoas que trabalham com ônibus, né? Todos os passageiros, né? Então, o posto de gasolina não dá muita bola na estrada, porque o negócio dos ônibus e caminhão é diesel, né? Exato. Então o negócio deles é diesel. E eu sempre tô pensando nisso, cara, como que vai ser isso? Tipo, é aula isso aqui. Porque é aula, gente. Porque nem eu nunca tinha visto falar, será que esse caminhão vão fazer como? Isso é parte de troca de bateria? Tu acredita que vai ser assim? Eu acredito que sim. Porque a diferença do custo do quilowatt-hora para o litro de diesel é absurdamente grande, entendeu? Então, pro cara que é caminhoneiro, por exemplo, você imagina se ele gasta R$2.500, R$3.000 para colocar um tanquinho de diesel para fazer um frete. Você já imaginou 3 mil por viagem no bolso dele mesmo? Que gasta 500 de energia? Cara, isso é surreal, ó, o tamanho da economia. Quanto que pode baixar um frete? Quanto que as empresas de transporte podem lucrar com isso? Em cima, lógico que vai ter que ter um investimento de fazer a sua própria infraestrutura, ou então de empresas que administrem essa infraestrutura, mas olha o tamanho do mercado que tem aí, cara. É gigantesco, né? E não é à toa que, cara, vai ter muita gente esperneando para que isso não aconteça, né? Porque até o governo não quer que isso aconteça, porque você já imaginou parar de vender combustível, que é uma geração de receita recorrente de imposto?
Nem o governo quer que isso funcione. Por quê? Se o cara tem energia solar e produz a própria energia e joga direto na bateria, como é que o governo vai cobrar imposto em cima disso? Não tem como. O governo não quer que funcione, meu amigo. Cara, isso aí é inacreditável. Esse mercado que a gente tá, cara, é maravilhoso, gente. Essa história aí, cara, eu vim pro mercado da mobilidade em si, março do ano passado. E minha mulher sempre me incomodava. Guilherme, isso é o maior boom que eu tô te falando, carro elétrico, não sei o quê. Se não entrar nisso aí, eu tava sempre na parte de energia, tu é louco. Até que eu abandonei quase todas as empresas que tinha e hoje é 100% eletromobilidade. Show de bola, cara. Cara, você é o cara dos carros elétricos, vendas de elétricos no Brasil. O que você tá vendo de tendência aí? Muita marca chinesa chegando, o pessoal vai ficar mesmo no 100% elétrico, vai para híbrido, porcentagem que tu acha que vai chegar, que nem a gente estava conversando no almoço, que os caras vão dominar. O que tu vê de tendência na venda dos carros elétricos no Brasil? E agora teve imposto, né? Sim. Foi para 35%. Exatamente. O que eu vejo é o seguinte, hoje, se a gente for analisar como 90% da população não tem nem ideia de como funciona e também não tem a informação correta para entender como funciona, antes de decidir a compra do veículo, a grande maioria da população vai partir para o híbrido plug-in. E é por isso que as marcas estão se preparando para isso. Então, as marcas, você vê marcas como o BYD, por exemplo, que veio 100% elétrica e já está muito mais forte em híbrido plug-in. Porque a população ainda não entendeu o processo. Então, eles entenderam que o mercado vai ser 70% híbrido plug-in e 30% 100% elétrico nesse momento. A curva do híbrido plug-in vai aumentar muito rápido porque as pessoas estão migrando da combustão para, no mínimo, o híbrido plug-in. Então, essa curva do híbrido plug-in vai ser muito violenta, ela vai crescer bastante, enquanto a do elétrico vai crescer bastante também, mas numa proporção bem menor. Só que vai chegar o ponto em que as pessoas vão começar a entender esse processo. E daí sim a gente vai ver uma curva do 100% elétrico para cima, pelo menos aqui no Brasil. Essa é a minha visão do mercado. Se vai acontecer ou não vai, não sei. Mas é a visão que eu, como usuário do carro elétrico, entendo que é muito provável que aconteça. Por quê? O híbrido plug-in é a escadinha para a eletrificação. Então, as marcas chinesas são muito fortes nisso, justamente pela inversão do paradigma. Elas produzem carros elétricos e depois colocam um motor a combustão. Esse motor a combustão vai trabalhar como motor estacionário na grande maioria do tempo, muito menos desgaste, muito menos consumo de óleo, enfim. São motores que tendem a durar muito mais do que um motor a combustão tradicional que eleva giro, baixa giro, eleva giro, aumenta a curva de torque, diminui. Então, tem ligação direta com as rodas, tem força contrária das rodas. Então são uma série de contextos que fazem com que a tendência dos motores dos carros híbridos plug-in durem muito mais do que os carros a combustão. Então, nesse contexto, eu acredito que o mercado chinês é muito forte nisso, né, na parte da eletrificação, principalmente por causa da produção de baterias. Então, eles vão vir forte, provavelmente vão dominar o mercado. Questão de 2, 3 anos aí, a gente vai ver marcas chinesas como top, talvez até top 1 do Brasil. Eu acredito muito fortemente. Polêmica. É polêmico, mas eu acredito muito fortemente que isso pode acontecer. E a gente também está vendo marcas tradicionais que antes não pensavam na eletrificação, já estão também correndo atrás para surfar essa onda, porque é uma onda que não vai parar. Então, eles perceberam esse gosto do brasileiro pelo carro eletrificado, né? Seja híbrido, plug-in ou 100% elétrico. Perceberam que o brasileiro é adepto das novidades e perceberam que o brasileiro também entendeu que hoje em dia carro que vem da China é excelente de qualidade, não é mais o que vinha antigamente, que tinha qualidade duvidosa aí no mínimo. Então, essa é a tendência, cara. É a tendência de que os chineses vieram para arrebentar mesmo e eles vão conseguir arrebentar. Cara, no resto do mundo ali, fora dos Estados Unidos, a tendência, pode ser uma resposta bem curta, a tendência o que mais existe hoje é híbrido plug-in ou 100% elétrico? Mercados externos eu não tenho muito conhecimento. Por incrível que pareça, assim, eu vejo assim, em questão dos Estados Unidos, a gente fala numa dominância da Tesla, né, em carros 100% elétricos e não tem híbrido plug-in. Outras marcas já estão começando a investir no híbrido plug-in desse padrão que está vindo para o Brasil. Então, os mercados americanos, por exemplo, eles não pensavam muito nessa história da inversão do paradigma para o carro andar com motor elétrico. Eles gostam do V8, da coisa mais, como é que pode dizer, mais bruta da coisa, né?
motorzão berrando e caixa de marcha gritando lá para aguentar tanta potência. Mas eles já estão migrando uma certa parte dessa frota para híbrido plug-in com esse paradigma novo. A gente vai ter que medir a febre, ver se os Estados Unidos, se o público americano vai gostar desse tipo de veículo. Mas eu não vejo uma força tão grande assim lá nos Estados Unidos, né? A Europa está mais próximo do mercado chinês, então vai acontecer mais ou menos o que está acontecendo por aqui. E a Europa tem um problema energético também, né? Então, por exemplo, na Europa, uma pessoa não consegue carregar o seu próprio carro em casa, porque as entradas de energia são muito limitadas. Então, o que eu vejo nesse contexto todo? O Brasil é o melhor lugar do planeta Terra para você ter um carro 100% elétrico. Você gera a própria energia, coloca no teu carro e anda. E você tem espaço para fazer garagem, tem espaço do telhado para fazer energia solar. Então, cara, é o melhor lugar do planeta para carro 100% elétrico e energia fotovoltaica. Eu estava conversando, aproveitando esse gancho, com uma funcionária minha, que ela falou que a irmã dela mora lá no Reino Unido, que, cara, os caras estão incentivando muito colocar eletroposto, tem muito carro elétrico, quase nada de eletroposto, quase nada. Então. Diz que lá tá... Que isso aí, os caras não conseguem botar em casa, então é um negócio. Exatamente, que... lá o eletroposto é muito mais importante do que aqui. Cara, diz que é tipo assim, é caro pra caralho, é Libra, né? Uhum. Então diz que é muito, muito caro lá para se carregar. E veja o caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também as pessoas não têm o costume de carregar em casa. Por quê? O cara tem eletroposto ultra rápido da Tesla a preço de banana. Não faz sentido carregar em casa. É mais vantajoso ele parar ali no eletroposto rápido da Tesla. Já é tudo automático, você não precisa cadastrar aplicativo, nada. Você só pluga lá, o negócio funciona, meia horinha, 20 minutinhos, já está resolvido para uma semana. Então é isso aí que funciona. Essas são as diferenças do mercado, né? Nós começamos diferente e por isso que nós estamos tomando um caminho um pouco diferente do resto do mundo. E aqui, cara, como a gente tem muita energia, o Brasil, nos países que tem mais energia, eu vejo muito para esse caminho aí de ter muito eletroposto e o pessoal aproveitando muito para carregar na rua. Cara, que isso é um negócio, tipo, muita gente me pergunta de eletroposto, eu falo, cara, o cara que tá em casa, motorista particular, ele vai... Não é teu cliente ideal, tipo assim, pra grande cidade. O cara vai abastecer uma vez por semana. Mas o cara motorista do aplicativo vai abastecer todo dia. O cara de uma van todo dia. É esse que é o cliente de eletroposto. Que tá na cidade. Em estrada é outra coisa. Mas esse é o cliente da cidade. Exatamente. E a vivência da coisa que faz com que você tenha a abertura da tua mente para entender os contextos de cada lugar, de cada tipo de carregador, né? Então é um universo que não é tão simples, né? Muita gente já tentou, já fez a tentativa e erro, algumas erraram, outras acertaram, e agora que com informação correta você consegue investir no eletroposto aí, ganhar teu troco. Eu converso até hoje com... Isso aí, a gente tava conversando no almoço, eu converso direto com um cara que tem alguns e a gente sempre bate ideia. Assim, a última é essa. Tu prefere 3 eletropostos de 80 kW ou 220? Que os carros estão aumentando a bateria, né? Cada pessoa quer carregar mais rápido. Toda vez é isso. Então, essa é uma grande discussão. Tu preferia 3 de 80 ou 2 de 120? Eu sempre tinha essa opção. Agora, hoje no almoço, eu falou assim, cara, e um de 120 e 2 de 60, que dá os mesmos 240. Então, é um teste e erro que o mercado está fazendo. É exatamente isso. Cara, então vamos lá. Fórmula E, agora a Fórmula 1, que está um motor indo para o elétrico quase 50% ali, eu estava analisando. Stock Car com categoria elétrica. Tu gosta de alguma corrida de carro elétrico? Você acha que isso vai se popularizar cada vez mais? Não sei se tu gosta, essas corridas de carro elétrico, o que tu acha disso? Cara, me veio uma ideia agora. Lembra aquele filme em que o pessoal começava a lutar com robô? Que tinha os robôs lutadores? Se você for analisar, é mais ou menos isso aí. O pessoal acha que isso é utópico, que isso não vai dar certo. Mas, cara, eu fui numa edição da Fórmula E, é muito emocionante. Você não tem o barulho gritante dos motores a combustão antigos, cara. Os V10 da Fórmula 1 que vinham na reta urrando, que você tinha que colocar proteção no ouvido, isso era barulho. Os carros da Fórmula 1 de hoje em dia não tem tanto barulho. E agora vai ter menos, né? Pois é, menos ainda. E a emoção que você tem de ver a corrida não se resume ao barulho. Muita gente acha que barulho é determinante. E quando você percebe, no caso do carro elétrico, quando você começa a usar o carro elétrico, você começa a se irritar com o barulho dos outros carros.
Porque o conforto do silêncio no trânsito, no dia a dia, é melhor do que o barulho dos outros carros ou do teu próprio carro. Então, pro dia a dia, silêncio é melhor. E no caso da Fórmula E, por exemplo, eu não senti nenhuma falta de barulho em termos de emoção do evento. Cara, você vê aqueles carros passando a 200, 300 por hora na tua frente, é muito legal. Então, vai ter um período de adaptação? É o que eles estão fazendo, né? Estão começando com poucas categorias, já estão aumentando a quantidade de categorias, enfim. A questão do barulho não me parece tão determinante assim do jeito que era no passado. Lá atrás, quando era muito barulhento, era determinante. Hoje em dia, nada faz tanto barulho assim. Bom demais, cara. Tá show demais, gente. Agora vamos para a parte de quadros aqui do podcast. Vamos lá. Estamos bolando todo o itinerário aí do podcast. Vamos para a parte dos quadros. E aqui é passa ou repassa. Rapidinho, passa ou repassa. Tem que escolher uma ou outra, sem papas na língua. Tá bom. Olhando para a câmera ou olhando para você? Tanto faz. Aqui não tem tanto faz. Vamos lá. Tesla ou BYD? BYD. Volvo ou BMW elétrico? Volvo. 100% elétrico ou híbrido? 100% elétrico. Autonomia ou potência? Ambos. Essa não tem como dizer. Carro chinês ou europeu? Chinês. Ficar famoso e odiado ou desconhecido e amado? Eu prefiro ficar sendo odiado, com certeza. Essas são as partes de passo ou repasso. Vamos para outro quadro. Qual carro você compraria? Faixa de preço, resposta rápida. Até R$150 mil. Dolphin Mini na cabeça, cara. É o melhor e mais barato carro da categoria que realmente vale a pena. Tem mais baratos, mas eu vejo que o Dolphin Mini é o melhor custo-benefício dos mais baratos. Não vou jogar contra. Até R$200 mil. Volvo X30 de entrada. Até R$250 mil. Gostei muito da experiência do Leapmotor C10. Tô falando aqui de carros que eu já tive experiência, tá? Existem outros carros no mercado, mas o Leapmotor C10, ele traz um excelente custo-benefício. Não importa o valor. Qual carro você teria? Cara, esse eu vou ter que falar dois, porque eu tô usando o Volvo X90, que nave, cara. Meu Deus do céu. E gostaria muito de ter um Taycan, cara. Animal. Isso sim. Animal. Marcos, quadro 4. Consultoria automotiva, uma brincadeira. Você tem uma consultoria automotiva, né? Aham. Então me ajuda aqui. Já te falei um pouco o que eu tô pensando aí nos 200, até 250. Qual carro, e para todo mundo que quer comprar um carro elétrico, qual carro que eu deveria comprar? Até 250 mil? No teu perfil de uso mais urbano, né? No meu perfil eu ando pouco de carro, mas eu viajo. Eu tô querendo muito um Sil. Aham. Eu tava em dúvida entre o Sil e a Tank 300, né? Cara, o Sil tem o melhor custo-benefício da história de todos os tempos, de todos os carros na relação preço-potência. São R$250 mil para um carro que tem 531 cavalos de potência. É o carro que eu teria fácil se ele não fosse um sedã. Então, para mim, é determinante ser um sedã. Se para você ser um SUV. Se para você o carro sedã casa, vai de BYD Sil, cara. É um monstro. E um SUV, que minha mulher ela gosta de um SUV. Aí você tem opções. Tem Ion V, tem o Leapmotor C10, tem Volvo X30, tem que mais? Tem um SUV interessante. Tem o BYD UA Plus, que é o meu carro. Tem também BYD UA Pro, que tem uma autonomia um pouquinho menor, mas para o uso urbano perfeito, muito bem acabado. Cara, aí a consultoria teria que ser bem mais acurada nos detalhes aí pra gente encaixar um carro ideal para você. Mas são muitas opções. E isso que é gostoso do mercado hoje. Tem muitas opções que estão disponíveis aí. Excelente, cara. Então agora vamos para o último quadro, a mensagem final. Então há 3 mensagens. Qual mensagem agora a gente agora do fundo do coração mesmo, a gente já acabou essa parte técnica. Qual mensagem você deixaria para quem está começando a criar conteúdo agora? Eu sei que é um negócio que mudou sua vida. Eu falo para muita gente, falo até para minha mulher, falo para mim, é um negócio que mudou minha vida agora, começar a gravar conteúdo.
Até porque tem muita gente ruim, cara, que eu comecei a gravar conteúdo e eu tinha um preconceito gigantesco com o conteúdo. Eu falava assim, cara, que sempre falava para um sócio meu, quem não faz o quê? Ensina. Era um preconceito muito errado que eu tinha. Porque eu sempre falo, o conhecido, cara, sempre ganha do melhor. Uhum. Então, qual que é a tua mensagem que você gostaria de deixar para quem está começando a criar conteúdo? Olha, para você que nunca mexeu com isso, nunca não tá nesse mundo ainda, a mensagem que eu acredito que você tem que colocar na tua cabeça é de que não importa a forma como você faz, faça. Não importa se você acha que é bom, faça. Se você acha que é ruim, faça. Porque o importante mesmo nesse mundo digital não é você ser mais um do mesmo, você se espelhar em alguém para tentar fazer igual. Você sempre vai ser uma cópia de alguém. Então seja você mesmo. Se você fizer somente aquilo que você acha que deve fazer, já está excelente. Vai ter muita gente que vai gostar, vai ter muita gente que vai criticar, e essas pessoas que criticam sempre serão maiores do que as que elogiam. Se você fizer, vai dar certo. Seja você mesmo. Um cara acima de você nunca vai te criticar, né? Às vezes acontece. Às vezes acontece, porque eu já tive um embate ferrenho aí com um pseudo famoso. E por questão não era sinergia entre o que eu falava e o que ele fala. Mas assim, acontece de pessoas que estão acima de você falarem mal. E vai acontecer de muita gente que está abaixo de você falando mal a respeito dos conteúdos. Mas se você for honesto e falar somente a verdade com a propriedade que você tem, já é excelente, cara. Não precisa mais do que isso, não. Seja você mesmo. Qual mensagem você deixaria para quem tem medo de comprar um carro elétrico? Não tenha. Não precisa ter. É muito mais prático, muito mais econômico, muito menos dor de cabeça. Carro elétrico é vida, é o que eu sempre falo. E a última pergunta, qual mensagem você deixaria para você mesmo de 5 anos atrás? Por que você não começou antes? Eu sempre falo isso, cara. Cara, primeiramente, gente, queria agradecer a você, Marcos. Foi um papo sensacional. Foi o nosso primeiro podcast. Basicamente, eu entendi que aqui basicamente é uma aula. Uhum. Então, eu aprendi muito aqui com você. Quero agradecer de coração por ter vindo aí, a gente ter trocado essa ideia. Espero que todo mundo tenha gostado. Que acho que a gente trouxe alguns insights. E eu sempre falo, se o cara tirar um insight, já é bom. Se tiver 2 insights, se tiver 3 insights, é excelente, cara. O cara nunca vai achar tudo perfeito. Mas tirar 1, 2, 3 insights, tá ótimo. Exatamente. E quero agradecer demais. E tu é o 01 do podcast. Nosso presente do podcast, depois a gente vai tirar a foto, é o microfone. Vai levar o microfone para casa. Feliz, cara. Vai levar o microfone para casa. Então, exatamente esse que tu tá gravando, não é um outro microfone. Que legal, vai levar exatamente esse aí, tu vai levar para casa. Então, espero que goste, espero que tenha curtido o papo. E vai ser bem-vindo sempre. De coração, cara, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Eu fico muito feliz por participar desses podcasts, porque é nesse tipo de oportunidade que a gente consegue falar abertamente tudo aquilo que a gente pensa e fazer o bem para as pessoas, entendeu? Tudo isso que a gente falou aqui não tem nada de papo de vendedor, não tem nada de tentar te vender alguma coisa, muito pelo contrário, cara. O meu prazer, o início do meu perfil foi justamente só levar informação para aquelas pessoas que não tinham acesso. Então, o meu prazer é esse, de ajudar as pessoas, de mostrar a realidade do que acontece, de mostrar que muita gente tem interesses de que a gente não mostre o que acontece, que é a realidade dos veículos elétricos aí. Fico muito feliz por ter sido o primeiro a participar desse podcast, que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Você é um cara extremamente competente, que eu já conhecia, já comecei a assistir o teu conteúdo lá no teu comecinho dos teus conteúdos, já achei muito bom desde o início. E tenho certeza que você, como pessoa, como equipe, o pessoal que está trabalhando aqui nos bastidores, são pessoas muito competentes e que só vão crescer. E fico extremamente grato por essa oportunidade, espero vir aqui mais vezes, muito feliz por ter sido 01. E até breve, rapaziada. A gente com certeza vai se encontrar aí pra frente e falar muito mais sobre todas essas questões de carregadores, de carros elétricos, mobilidade urbana, mobilidade elétrica, enfim. Tô aqui realmente para ajudar vocês. Excelente, obrigado. Gente. Quero agradecer a presença de todo mundo. É o fim do primeiro episódio do Fala Bento, do Pioneiros. E até breve. E de nada pela dica. Sigam o Diário do Carro Elétrico.